Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas e feliz ano novo! É verdade! Feliz ano novo! Nosso primeiro episódio de 2025. Olha que honra esse nosso convidado, que eu ainda não vou falar quem é. Não. Já comece a encaminhar, tá? Assunto que é bastante importante, né? A maioria das pessoas tem muita dúvida sobre isso. Inédito. É verdade. Inédito a especialidade e o especialista. Sim. Inédito nesse programa para vocês. Anotem. Vou apresentar aqui, olha. Professor, hein? Homem é professor. Preste atenção, nosso convidado é médico. Ele é pneumologista, ou seja, especialidade nova aqui no nosso programa. A gente ainda não tinha trazido nenhum pneumo. Mestre em ciências médicas. Ele é coordenador da pós-graduação em pneumologia da Faculdade Mar Atlântico do Ítalo. Casado com a Laila, pai de 5 filhos e católico. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato Azambuja. Muito obrigado, Vanessa, Diogo, pelo convite. Obrigado aos nossos espectadores aí pela presença. Feliz Ano Novo também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês aí, compartilhando esse microfone aqui que já foi usado por tantas celebridades aí da medicina. Eu me sinto muito honrado aí com o convite de estar aqui. Obrigado pelo convite. 90% dos seus amigos, né? Esse é um grande amigo. Né? Tudo da sua sala, né? Mais um motivo para esse meu lado emotivo, né? Que pessoas que muito queridas por mim já tiveram aqui. São pessoas que eu admiro muito, né? Não só pela amizade, mas pelo saber também. É uma turminha diferente. É uma turminha boa, né, Não, além da questão da medicina, são pessoas que são nossos amigos também, né? Sim. Então fica mais fácil a gente falar deles, né? Verdade. É um prazer trazer você aqui, é verdade. Tema de hoje, eu já vou falar logo o tema de hoje. Asma, encaminhe, vamos lá. Todo mundo precisa saber desse tema. Aproveita que vai ser uma aula. Mas antes de entrar de asma ali, eu fiquei curioso, tem os bastidores aqui que a gente conversa, falei, não, vou falar aqui, perguntar aqui na hora do podcast. Pneumologia, né? Porque eu lembro na minha época lá na Santa Casa, rodei na Santa Casa. Cara, era aquela enfermaria um pouco mais escura, né? E aí você olhava o pneumologista, o professor, né? Aquele de cabeça branca e tal, ou seja... Você é o primeiro amigo que eu posso dizer que é um pneumologista, né? Jovem, assim. Você teve algum professor que te guiou na pneumologia, que agora parece que é uma especialidade que começou a dar uma aumentada a busca em si, mas na nossa época de formação, não. É verdade. E aí eu falei, cara, pneumologia... Hoje eu parei para pensar, óbvio, a gente vai falar sobre asma, mas, cara, a pneumologia é lindo. É lindo. Cara, exame físico, aí eu comecei a lembrar do que via, e, tirava a camisa do paciente, né? Tórax em tonel, né? Gente, o exame físico é riquíssimo, né? Cara, riquíssimo. Cada patologia é linda, né? Falei, cara, que legal. Eu fiquei curioso. Acho que a pneumologia, para mim, né? Eu comecei a faculdade sem ter ideia do que eu queria fazer. Não sabia nem se eu queria mesmo ser médico, né? Eu tenho meu pai engenheiro, meu irmão mais velho engenheiro. Eu achava que eu ia acabar sendo engenheiro também. E eu lembro que o meu irmão mais velho, o Marcelo, quando estava preenchendo o papelzinho do vestibular, falou, mas você gosta tanto de biologia, você nunca pensou em ser médico? Não, nunca pensei. Você deveria pensar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, quer saber? Eu vou botar o X em medicina, que qualquer coisa, se eu não gostar, acho que é mais fácil eu mudar para engenharia depois do que eu fazer o contrário, né? E me apaixonei pela medicina, né? Mas não passava a pneumologia pela minha cabeça, né? E eu já gostava de dar aula. E na faculdade a gente tinha a oportunidade de dar aula para os alunos mais novos como monitores, né? Fui monitor de anatomia. Fiquei 1 ano ali sendo monitor de anatomia. Depois que eu terminei 1 ano monitor de anatomia, eu me inscrevi para ser monitor de fisiologia da respiração. Totalmente por acaso. Caiu no colo. Tinha ali, tem aqui vaga para monitor de fisiologia da respiração. Vou fazer, né? E fiquei 1 ano. E aí aquele negócio, né? Quanto mais você vai estudando um assunto, a tendência é que você vai gostando mais e mais daquilo conforme você vai se aprofundando, né? Mas tudo bem, fiquei aquele meu ano lá, né? Com a professora Patrícia Rocco, professor Walterzinho. E depois de 1 ano, eu ia mudar para ser monitor de alguma outra coisa. Mas não, peraí.
a gente vai dar uma bolsa de monitor para você continuar aqui como monitor. Foram te pescando. Bolsa de monitor, né? Aquela época não ganhava nada, né? A perspectiva de entrar um dinheirinho ali, opa, já gostei de ser monitor esse ano, né? Se tiver esse incentivo, eu acabei ficando, né? Mais tempo ali como monitor. E aí, com isso, eu já estava ali pelo 6º período e lá na UFRJ, no 7º período, na UFRJ a gente pode escolher enfermarias de especialidade para rodar no 7º período. Estava estudando bastante fisiologia respiratória, era natural que eu rodasse na pneumo, quis rodar na enfermaria de pneumologia, né? Fiquei na enfermaria do Dr. Luiz Paulo Loivos, né? Que me recebeu muito bem lá como M7, né? Aluno do 7º período. E aí, novamente, você vai tendo mais contato com a especialidade, você vai se aprofundando naquilo. No 8º período, comecei a dar plantão em emergência, fiquei dando plantão em emergência 1 ano. E aí, no 10º período, eu fui dar plantão na terapia intensiva, lá na Clínica São Vicente, na Gávea, fui estagiário lá. E o coordenador é o Dr. Arthur Viana, que também é um grande pneumologista, né? Um dos maiores pneumologistas da cidade, que acho que foi uma grande influência para mim, né? Coloco aí outros pneumologistas do serviço, o Dr. Rafael Poste também foi uma pessoa que eu era interno dele, ele era residente no UFRJ, nessa época eu já estava no internato, aí rodei na pneumologia de novo, no internato, e aí você vai, né, na terapia intensiva, estudando ventilação mecânica, pouco a pouco acho que a especialidade foi ganhando o meu coração ali, né? Já sabia que eu queria ser clínico, né? Fui fazer prova para residência em clínica médica, e acho que eu já tinha quase que certo que eu queria pneumologia, né? Tinha um pouco de receio, como é que é essa especialidade no dia a dia, né? Eu tinha amor pela ciência, né, da pneumologia, mas queria saber como era a vida de um pneumologista, mas conversei com alguns, assim, acho que logo ali no 1º ano de residência eu já tinha certo para mim, que é isso que eu quero para mim e não tenho dúvida que foi a escolha certa, assim, que é uma especialidade que eu tenho muita paixão por ela, né, por vários motivos, né? Em algum momento ali no internato eu pensei na possibilidade da endocrinologia também, né? Mas hoje eu fico pensando, a endocrinologia acaba sendo uma especialidade muito de consultório, né? E a pneumologia, ela me permite fazer consultório, me permite ver paciente internado, fazer broncoscopia, fazer função pulmonar, trabalhar com medicina do sono, trabalhar com terapia intensiva. Então, o leque de possibilidades é grande, né? E acho que eu me encontrei ali, né? Nenhum dia é igual. E você atende adultos e crianças ou só adultos? Só adultos. Só adultos. A partir de adolescente, 15 anos, eu já Quer dizer, tudo veio do Marcelo, né? Grande Marcelo, teu irmão, né? Grande Marcelo. Você fazia fisiologia da respiração. Entrou uma coisinha de engenharia ali também, né? Nessa fisiologia. Sim. A fisiologia tem muita física, né? Mecânica de fluidos, né? Acho que tem muito a ver, sim. A pergunta que eu ia te fazer, já a gente entrar no assunto asma. Asma, bronquite, é a mesma coisa? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta, né? Boa parte das pessoas que dizem ter bronquite, na verdade, elas têm asma, né? Eu acho que é importante a gente dar os nomes certos, né, para as coisas. Eu não sei, parece que tem um certo receio com essa palavra asma, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas usando o termo bronquite, mas o termo bronquite é um termo inespecífico, né? Ite, esse sufixo quer dizer inflamação. Então, bronquite é a inflamação do brônquio, né? Mas qual é a causa dessa inflamação? Né? Se essa bronquite foi causada por fumaça de cigarro, né? Uma bronquite crônica do tabagista, pode não ter nada a ver com asma, né? Se essa bronquite é uma bronquite aguda infecciosa, por uma infecção brônquica, também não tem nada a ver com asma. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas estão falando de bronquite, elas estão falando daquela doença inflamatória dos brônquios, que na maioria das vezes tem uma origem alérgica, embora nem sempre, e que tem episódios recorrentes, né, de ataques e que varia de sintomas ao longo do tempo, né? E essa doença é a asma. Percebem que, conforme eu vou explicando aqui, né, a asma é uma doença um pouco difícil de definir. Ela é mais fácil de explicar do que de definir. Né? A definição acaba sendo a explicação do que acontece. Né? Mas é muito importante você fazer essa diferenciação realmente entre asma e bronquite, né? Porque eu também percebo isso, né? Como parece que as pessoas têm um certo receio, né, de falar asma, né? Então, você tem asma? Não, tenho bronquite. Deus me livre. Mas sempre fala, né? Não, bronquite eu tenho, bronquite sempre tive quando era criança, né? Então, essa definição eu achei bem importante. A doença, a asma, né? E a bronquite, que pode até ser por causa da própria asma. Obviamente, talvez seja a causa mais comum. Sim.
né? Mas a bronquite pode ser de várias outras causas, né? E como que o paciente que está em casa, quem está ouvindo a gente e vendo, como que ele pode entender que ele tem asma? Muito provavelmente esse diagnóstico é dado desde cedinho, né? Ou não? É comum ser uma doença que vem desde a infância, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. De forma alguma, é uma doença que pode ser diagnosticada em qualquer etapa da vida, né? E às vezes, quando você diagnostica uma pessoa depois dos 40 anos, né, com frequência vem essa pergunta, né? Pô, mas pode abrir um quadro de asma aos 45, aos 50 anos? E sim, pode, né? Em qualquer momento da vida, a pessoa pode abrir um quadro de asma, né? E muitas vezes, quando abre depois, né, pode ter sintomas atípicos, né? Sintomas que não sejam tão fáceis assim de pensar nesse diagnóstico inicialmente, né? Quais são os sintomas típicos de uma pessoa com asma? O sintoma mais típico é a falta de ar, né? A tosse, o chiado no peito. Às vezes o paciente descreve como um sibilo, um gatinho, um miadinho que ele ouve saindo do peito. Um aperto no peito, né? Uma falta de capacidade para realizar o exercício, né? Que esse sintoma falta de ar, às vezes ele é um pouco subjetivo, né? Você pergunta, não, eu não tenho falta de ar, mas eu tenho um cansaço. Então a gente amplia um pouco esse conceito de falta de ar, né? Cansaço, você não tem falta de ar, mas se você tenta andar num ritmo um pouquinho mais rápido, subir uma ladeira mais íngreme, me dá uma canseira danada que eu tenho que parar no meio para descansar, né? Seria mais ou menos aquilo que a gente chama de falta de ar também, mas nem sempre o paciente descreve como falta de ar. Mas pode ser um sintoma de asma. Agora, como é difícil isso? Porque, cronicamente, porque ele se adapta a essa posição dele, né? Essa fadiga. Sim. Que difícil isso. Isso pode ser um problema, né? Tanto para a pessoa que tem o diagnóstico, como para a pessoa que não tem, né? Acho que o teu comentário foi mais em relação à pessoa que não tem o diagnóstico. Que não tem o diagnóstico. E ela demora para perceber, mas às vezes mesmo a pessoa que tem diagnóstico, né, a gente costuma dizer que asma é uma doença que hoje em dia tem um tratamento que a pessoa deveria estar se sentindo normal, né? Na grande maioria das pessoas que têm asma, pelo menos. Sendo tratado, tá? Sendo tratado. E às vezes a pessoa está subtratada, ela se acostumou, não, eu tô na minha falta de ar normal, assim, né? E não, ter falta de ar não é normal. Porque não tem referência também, né? Passou a vida inteira. Caramba. E até chegou um paciente com 40 anos, com uma certa fadiga, de não exatamente fazer exercício. Isso pode ser um sintoma de asma ali. Sim, né? Quando um paciente se apresenta com fadiga, cansaço aos esforços, né, parte do diagnóstico diferencial, né, das hipóteses diagnósticas que o clínico vai pensar, ele deve incluir a asma como uma das possibilidades. E qual é a principal causa de asma? É uma doença que tem um componente genético, não é um único gene envolvido, são vários, né? Mas tem história familiar, né? Se um pai ou uma mãe tem asma, a probabilidade do filho ter asma é maior, né? Se os dois têm asma, tanto o pai quanto a mãe, a probabilidade é ainda maior, mas ela também tem uma causa ambiental, né? Que está relacionada a diversos fatores, alguns são conhecidos, outros não, né? Mas, por exemplo, a exposição à poluição está relacionada à asma. Se os pais são tabagistas, o pai ou a mãe fumam cigarro, a chance da criança ter asma é maior. Certas infecções, né, na infância ou mesmo depois da infância pode resultar em asma. E existe essa chamada teoria da higiene, né, que a gente vê que nos centros urbanos a incidência de asma é maior do que no ambiente rural. E uma tentativa de se explicar isso, né, que a pessoa tomando lá o leite diretamente da vaca, o alimento não processado por agrotóxicos, né, teria uma exposição a uma carga de bactérias maior. E isso num sistema imunológico que ainda é muito imaturo, né, o linfócito T muito imaturo, ele direciona o sistema imunológico para o combate a bactérias, e esse sistema imunológico fica menos voltado para ir para o linfócito T helper 2, né, que é um tipo de sistema imunológico que está nessas doenças alérgicas, né? Vou chamar assim. Então, essa teoria da higiene parece um pouco nojenta, né, quando a gente pensa nela, né? Mas ela pode ser um dos motivos para explicar também a asma, né? A falta de exposição, né, a algumas bactérias, né, que estimulam o sistema imunológico para o combate a bactérias.
Perfeito. E assim, essa parte que você falou que tem algumas infecções também, né? Quais são as infecções assim mais associadas à patologia, a que pode gerar asma? A gente pensa muito no vírus sincicial respiratório, né, que é uma grande causa aí da bronquiolite aguda, né, nas crianças, na criança pequena. E às vezes a criança pequena que tem uma bronquiolite, ela pode desenvolver após a bronquiolite aquilo que se chama síndrome do bebê chiador, né, o sibilante recorrente. E a gente não sabe ao certo o quanto que aquela infecção viral teve um papel na gênese dessa criança que fica sibilando de forma recorrente. Se a criança já sibilaria de forma recorrente, independente daquela infecção ou não, mas a gente vê esse nexo, né? Depois de uma infecção isso acontece. E algumas dessas crianças que sibilam recorrente futuramente vão ter asma. A asma é muito difícil, às vezes, de você diagnosticar antes dos 5 anos de idade, porque boa parte desses sibilantes recorrentes, né, dos chiadores recorrentes, vão parar de chiar depois dos 5 anos e nunca mais vão ter nada e eles não têm asma. Mas, às vezes, ali naquela faixa, ele já tem ali uma rinite, ele tem uma história familiar, né? O irmãozinho tem alergia respiratória, os pais têm alergia respiratória, ele pode fazer testes cutâneos e mostrar que ele tem sensibilidade aos alergenos respiratórios, ao ácaro, às poeiras, né? E, às vezes, ele já é um asmático e o que deflagrou ali foi a infecção viral, né? Existem outros vírus também, né? Basicamente, qualquer vírus que faz infecção respiratória, influenza, parainfluenza, metapneumovírus, né? Pode estar relacionado, né? Nessa gênese. Você Ou tem... seja, não, mas teria alguma coisa para um pai que está ouvindo a gente em casa, né? Falar, meu Deus, meu filho já fez, já teve todas essas infecções que você, né, que são infecções comuns da infância, de fato. Tem alguma coisa que a gente, como pais, pode fazer para tentar evitar esse problema? Porque, assim, tem a parte genética, obviamente, mas tem a parte ambiental de exposição. A exposição, ou seja, teve aí, vamos botar que tem a genética, a exposição ao vírus, mas tem várias outras partes epigenéticas envolvidas ali, né? O que teria alguma coisa para fazer para tentar diminuir uma prevenção desse diagnóstico lá na frente? Isso vale desde não expor a criança à gravidez, a gestante, não fumar, evitar a exposição à poluição, ambiente poluído, e especificamente, né, na tua pergunta, essa questão dos vírus. O vírus sincicial respiratório, por exemplo, ele tem vacina hoje, tem 2 vacinas no mercado, uma delas pode ser usada pela gestante, e a gestante, ao se vacinar para o vírus sincicial respiratório, ela vai passar anticorpos de forma passiva através da placenta para o feto. E quando o maior risco, né, de aquisição do vírus sincicial respiratório é na primeira temporada do vírus sincicial respiratório, em geral, ali antes do inverno, que a criança bem pequenininha se expõe. Ali é o momento que ela está mais vulnerável a ter essa infecção e ter de forma grave, fazer uma bronquiolite grave, né? Então, essa vacina de vírus sincicial respiratório, ela pode ser usada na gestante para ajudar a imunizar de forma passiva o neném. Existem também alguns anticorpos monoclonais, né? Tem um novo que chegou no Brasil tem pouco tempo, que é feito em dose única. Tem um anterior que era feito em 5 doses para crianças de maior risco, né? Para ter esse tipo de vírus, né? Uma criança que tem uma malformação cardíaca, uma criança que tem uma síndrome genética, né? Ela também estaria indicada a fazer esses anticorpos monoclonais de forma preventiva para tentar prevenir o vírus sincicial respiratório, especificamente, né? Existe a vacina da gripe também, né, do influenza, que já está aí há mais tempo, o pessoal em geral já está familiarizado com ela, né? E a própria imunização para o pneumococo, né? Sim. Que a gente tem uma vacina nova para ele, que chegou agora no Brasil no fim do ano passado, né? A gente está gravando aqui em 2025, né? No final de 2024, né? Não sei quando que o pessoal vai assistir, que é a pneumocócica conjugada 20, né? Que também previne as infecções bacterianas. Agora, uma coisa que você tocou aqui no assunto, que eu queria falar até um pouquinho em relação a isso. A vacina da bronquiolite na gestante. É segura? Porque é algo novo agora, né? Que é bem recente, né? Qual que é a tua opinião como especialista, como pneumologista, né? Em relação a essa vacina na gestante? Uma das vacinas, né? São 2 vacinas que chegaram no mercado mais ou menos ao mesmo tempo, né? Elas foram bastante estudadas, né? Então tem segurança assim. A outra vacina... E é de vírus inativo também, né? Sim. A outra vacina houve problemas, né, em gestantes. Tanto que ela foi excluída das gestantes. A outra vacina é apenas destinada a idosos, né?
E, embora muita gente não saiba, né, o vírus sincicial respiratório ele não é um problema exclusivo da criança pequena. Ele também é um problemão, né, em pacientes idosos, sobretudo o paciente idoso que é cardiopata, que é pneumopata, né? Então, ela foi bastante estudada em gestante, ela é segura. E também é de um vírus inativo também, né? Que dá até mais segurança para fazer essa vacinação também em gestante, né? Mas tem quanto tempo? Foi agora, não foi? Tem recente, bem recente, né? Foi no segundo semestre do ano passado. Do ano passado, né? É porque tá tendo bastante perguntas sobre isso, assim, sobre gestante, e essas dúvidas, principalmente, né? De toda a pandemia que veio, né? Então, as pessoas ficam bem preocupadas quando surge algo novo. Mas, de fato, ela foi bem estudada em relação a isso na gestante. Vocês têm observado mais casos de asma, trazendo até um assunto leigo por mim mesmo. Eu lembro que, antigamente, as pessoas tinham um certo desespero com a asma. Eu sentia que, até na nossa formação médica ali, a gente aprendia na emergência sempre tratar um asmático, aquele asmático grave. Hoje eu não vejo esse olhar tão... Por quê? Tem diminuído os casos ou não? Tem aumentado em relação à sociedade? O que vocês têm observado? Não, pelo contrário, né? Conforme foi havendo a urbanização, né? Teve um aumento, né? do número, né? Hoje está estimado em cerca de 8% da população brasileira, né? São 300 milhões de asmáticos no mundo. Eu tinha um professor que costumava dizer que o mundo tem mais asmáticos do que ruivos. Né? Mas nos últimos anos está mais ou menos estável essa prevalência, né? Esse número aí de 7, 8% da população. Provavelmente a gente não faz mais. Não é só isso. Não, mas assim, né? eu acho que o tratamento, as pessoas devem estar aderindo mais ao tratamento. Isso sim, né? A gente tem tratamentos, né, que podem ser dados à base de LME, né, para o paciente do SUS que consegue adquirir esse tratamento de graça. Alguns remédios estão no programa Farmácia Popular. E muito se dá a uma ênfase, né, ao tratamento anti-inflamatório, para ajudar a prevenir esse cenário que você está falando, que é a ida na emergência. A gente bate muito nessa tecla, né? Porque já não é de hoje que a gente sabe que a asma é uma doença inflamatória. Ela não é uma doença exclusivamente mecânica, né? Fazer uma comparação, né? O que acontece nos brônquios, né? No canal que conduz o ar até os pulmões. A asma é uma doença que acomete muitos brônquios, né? Antigamente falavam asma brônquica. Hoje a gente não usa mais a asma brônquica porque é uma redundância. Sim. Toda a asma está nos brônquios. Mas o brônquio, ele se fecha. Né? Ele tem um calibre, né? Ele é um tubo na qual o ar passa e ele se fecha. E a gente sabe que isso não é só uma coisa mecânica, né? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muita gente que tem asma, ainda hoje, coloca como cerne do tratamento um remédio para abrir o bronco. Se o problema é o bronco está fechando, eu tenho que abrir. E aí entram os broncodilatadores, né? Como o salbutamol, o aerolim, né? O fenoterol, que o pessoal não tem encontrado mais em gotas, né? Eu sempre fiz nebulização com Berotec, né? Os broncodilatadores sempre foram muito usados, claro que eles têm seu papel, mas a gente bate muito na tecla da importância de uma droga que corte a inflamação. Né? Porque, mal comparando, uma vez eu dei uma palestra sobre asma, né, e eu fiz uma comparação com um paciente com um quadro de tuberculose. Eu colocava lá um quadro clínico típico de tuberculose, e o paciente, como tuberculose, tinha febre e tosse. E aí, eu vou tratar esse paciente com codeína e paracetamol. A codeína vai dar uma cortada na tosse, o paracetamol vai segurar a febre. Esse tratamento está adequado? É claro que não. Ele tem que tomar remédios específicos que matem o bacilo da tuberculose. Então, voltando para a asma, né? Se eu só dar um remédio do sintoma que dilata, eu não estou cortando o processo inflamatório que está ali naquele bronco. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer com que os pacientes usem o corticoide inalado, que é a droga de escolha para controlar esse processo inflamatório, você vai conseguir que o paciente vá menos à emergência. Durante muito tempo, né, se usou aí o salbutamol, o broncodilatador, como opção de medicamento de alívio. Né? Às vezes o paciente ele tem um remédio que ele usa para manter ele controlado, e ele tem um outro remédio que ele usa, que muitas vezes era um salbutamol, um broncodilatador, para tirar de uma crise. E a gente tem batido muito na tecla da importância de você usar, na crise, o corticoide inalado. Né? Preferencialmente, o paciente vai usar uma associação de corticoide inalado com broncodilatador na crise, para não só abrir, mas abrir e desinflamar. E isso a gente consegue que esse paciente tenha menos crise e vá menos para a emergência.
Eu não sei se eu tenho um trauma que meu primo, ele tinha o Quem? Franklin. Ah, Cara, era alguma gente viajando, acordava, ele Caramba, falta de sentado, ar, né? assim, falta de ar, eu falei, vou morrer. É porque Era é a algo que sensação que chama tinha muito... asma, mas eu não sei, eu juro pra você, se não é esse trauma que eu tenho, mas a sensação que antigamente as pessoas tinham asma era algo que vai morrer. Ele É ficava angustiante. assim. Não, é angustiante. E às vezes morre. E você Sim, lembra, é uma doença que e é mata. algo que você lembra muito, sabe o que eu lembro? Exatamente, eu na faculdade, eu tava bem no iniciozinho ali da faculdade, um colega abaixo de mim, sabe, agarrado na árvore, assim, sabe? Isso, ficava assim. E caraca, eu nunca tinha visto assim, aquela cena, sabe? E todo mundo, ele sozinho ali, eu falando, eu falei, gente, vamos pegar, como que a gente vai levar ele pro hospital? Porque é algo agoniante, né? Você via que ele tava assim, ele 3 já tava gotinhas de sem força. atrovente, eu lembro, né? Eu botava no sol. Mas eu entendo isso que você fala, mas também Cara, surreal. nosso viés era grande, né? Tá na faculdade, a gente trabalhou em emergência, em CTI, é óbvio que a gente vai ver a Eu asma acho que era grave muito chegar. falar. Eu não Mas sei no se era algo consultório- presente, assim. Eu estou falando, eu acho que hoje tem mais informação, as pessoas. A questão é, tem aumentado muito a questão da emergência asmática. Não, até hoje, quem trabalha em deve ter, pronto-socorro Di, com certeza. é bem É a mesma recorrente coisa? no Então, plantão então foi o- Tá chegar. tudo ruim pra tudo, Tá ruim pra pra todas tudo, as né? Tá doenças. ruim pra Asma tudo. ainda mais Ainda mais inflamatória, asma com certeza. inflamatória. Sabe o que eu achei super interessante, que essa parte que eu não tinha me ligado. Por exemplo, você falou que é difícil a gente diagnosticar o asmático abaixo de 5 anos, né? Mas olha como que a gente tem que prestar atenção, às vezes, naquela criança que fica muito secretiva, né? Que pega qualquer infecção, fica com uma tosse né? Tipo ali 15 dias, 20 dias tossindo. Essas crianças, muito provavelmente, aquela criança tem que prestar mais atenção, né? Pois Hiperreativa, né? Muito hiperreativa, né? Como eu falei, né? Às vezes a criança com menos de 5 anos, ela já pode dar sinais que tem uma asma por trás, né? Não é papel do pai identificar esses sinais. Aham. Se Mas o pai ficar está de observando olho, que a né? criança chia de forma recorrente, está sibilando o tempo inteiro, que pega aquelas infecções e fica com aquela tosse arrastada, que não melhora, que não passa, é evidente que esse pai deve levar a criança no pediatra Sim. para que o pediatra possa fazer essa distinção, né? E, se for o caso, entrar com tratamento já específico, né? Sim, não, mas no caso eu tô falando assim, mais naquela... prestar atenção, né? Porque vamos combinar que, por exemplo, essa criança está sendo assistida. Mas aquela criança sempre muito hiperreativa. Qualquer infecção que pega, tá sempre muito secretiva, muito hiperreativa. Aquela uma semana dura 15 dias, 20 dias, 25 dias, sabe? Então, sei lá, não sei se chamaria atenção, né? Menores de 5 anos, obviamente tratada nesse tempo agudo, mas o pai sempre presta atenção. Nossa, meu filho... Eu tenho aqui, né, a fulaninha não faz isso. Pega uma infecção e tá ótima, maravilhosa. O fulaninho não, já pega, fica 3 semanas lá, né, super catarrento. É algo que tem que prestar um pouquinho mais atenção, Tem algo né? de diferente Tem com essa algo de criança. diferente aqui, Não, né? e acaba que você vai levar pro pediatra, né? O pediatra que tem que estar atento a isso. Sim. Sobre essa patologia, né? Suspeitando no início de uma asma ali, né? Agora, por exemplo, assim, existem algumas coisas que fazem parte ali, sei lá, o tabagista, né, a poluição. O tabagista pode parar de fumar, né? A poluição a gente não tem muito o que fazer. Mas em relação ao estilo de vida, existem algumas mudanças de estilo de vida que o paciente com o diagnóstico de asma, né, ele pode fazer que venha a melhorar também esse processo dessa doença? Sim, não, legal. Muito boa essa pergunta. A primeira coisa que vem na cabeça é tentar afastar os tais dos aeroalérgenos, né? Aquelas substâncias que a pessoa pode ser especificamente sensível a elas, né? E isso pode resultar em melhor controle clínico, né? No Brasil, o principal aeroalérgeno é o ácaro, né? É o grande vilão da asma no Brasil, né? Nas alergias respiratórias nos Estados Unidos, o pólen de gramínea já tem um papel importante também, mas aqui a gente vê muito ao ácaro, né? O dermatofagoides, Farinae, pteronicinos, blómia tropicais, espécies de ácaros que... Então, você ter ambientes bem ventilados, trocar a roupa de cama, no mínimo toda semana, se possível 2 vezes por semana, não deixar coisas muito empilhadas, né? Você vai em quarto de adolescente, às vezes tem revista, fotografia, um monte de coisa ali em cima, né? O ambiente mais clean possível, evitar a cortina de pano, preferir a cortina de blackout, evitar os tapetes, os carpetes. Uma pergunta que às vezes fazem, né? O animal de estimação, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes. Mas na grande maioria das vezes não tem. Pode ter relação, né? Muitas vezes não tem. Eu nunca tive um paciente meu
que se desfez do animal, mesmo quando a gente documenta, seja por teste cutâneo ou por... Você pode medir, né, a imunoglobulina E, o anticorpo da alergia no sangue. Mesmo quando você mede, documenta que tem sensibilidade. Não vai. Eu nunca tive um paciente que se desfez do seu E também não morreu por causa disso. Olha, E tá lá, controladinho, eu né? tenho uma paciente que ela é grave, bem grave, e o cachorro dorme na cama com ela, né? Uma senhora viúva, né? E Se você tirar o cachorro, ela morre amanhã. Exatamente. Fulana, se você não Exatamente. tirar o cachorro, você vai morrer. Eu morro, mas ele não, doutor. Ele fica do meu lado. Bom, né? Claro, né? A gente precisa aconselhar, né? Mas muitas vezes o animal não é um vilão, né? E você pode tentar documentar, né? Com teste cutâneo ou medindo a imunoglobulina E. A caspa do pelo do animal que normalmente dá o problema, né? Do pelo do cão, pelo do gato, para tentar ver se não, pode curtir aí seu gatinho sem culpa aí, né? Agora, tem um ponto, né? Aproveitando ainda a tua pergunta para falar, que a asma normalmente é uma doença crônica incurável. Até costumo falar isso para o paciente, né? Você está com asma ou você tem asma? Não, eu estou com asma. Não, você tem asma. Uma doença que você ganhou esse rótulo, isso vai te acompanhar. Acho que por isso que as pessoas ao têm longo da dificuldade vida. de aceitar a asma, né? Sim. Mesmo que você possa ficar ali, às vezes, anos sem sintomas, né? Tô ótimo há anos, mas aí, às vezes numa gripe mais forte, numa exposição, uma carga alergênica maior, a doença aflora, né? Mas tem um caso, né, aproveitando a tua pergunta, que ela pode ser curada, que é a asma ocupacional. Quando o paciente desenvolve uma asma, às vezes por algo que ele é exposto no trabalho dele, algum vapor, alguma substância irritativa, né? E esse paciente, se ele entra com corticoide inalado precocemente e é afastado dessa exposição, ele pode ficar curado e nunca mais ter sintomas, né? Então, procurar essas medidas ambientais é importante. Uma pergunta, continuar, na verdade, na pergunta da Vanessa, a questão dos fatores que causam a asma, por ser uma doença inflamatória, né? E eu acho que ela também quis saber sobre essa questão. Existem alguns outros fatores, como a gente vive hoje no mundo, de doenças inflamatórias? E relacionado a outras coisas, sobre o estilo de vida em relação ao contato com o sol, uma alimentação mais inflamatória. Ou seja, vocês têm alguns estudos em relação a isso, a melhorar esse sintoma desse paciente asmático com uma alimentação menos inflamatória, com uma exposição ao sol, com um estilo de um sono melhor? Vocês têm esses estudos? Bom, em relação à alimentação, a gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco para asma e para asma mais grave, né? Minha tese de mestrado foi nisso, né? Em obesidade e asma. Que legal. E faz parte do tratamento do asmático o controle do peso. E às vezes o paciente sai da medicação perdendo peso, né? Se ele tem uma perda de peso significativa, né? É um caso curioso que eu tive, né? Que era um paciente asmático, que tinha uma função pulmonar ruim, né? O pneumologista no consultório, ele faz um examezinho de sopro, onde ele mede a função pulmonar, ele mede o fôlego do paciente. Esse paciente sempre teve um controle ruim, era um paciente obeso, e esse paciente pega um Covid grave na pandemia. Internado grave, entubado, fica mais de um mês internado, uns 2 meses, eu acho que internado. E, graças a Deus, ele sai, vai se recuperando. E eu vou medir a função pulmonar dele. Ele está com uma função pulmonar melhor do que ele tinha antes do Covid. Perdeu peso. Mas como é que pode? Ele perdeu peso. 20 quilos durante aquela estadia de 2 meses no hospital. O fator é desinflamação / perda do peso também. Esse link, né, da obesidade e asma, né, eu estudei bastante isso no meu mestrado, ele tem vários fatores. Um fator é anti-inflamatório, sim. Né? O obeso é um paciente que é inflamado, né? Isso ele vai ter inflamação sistêmica e inflamação brônquica, mas existe um componente mecânico também, né? Quando o paciente tem mais gordura, seja abdominal, seja torácica, isso limita a sua expansão, né? Muitas crianças que têm asma, conforme elas vão crescendo, o brônquio vai crescendo em diâmetro, né? Junto com o corpo. E é muito comum uma criança que tem asma chegar ali nos 17, 18 anos e a asma some. Em parte isso é porque o sistema imunológico amadureceu, mas em parte é por esse componente mecânico. O brônquio cresceu junto. Então, mesmo que o brônquio faça esse movimento
de perda de raio, né? Ele diminuir um pouquinho. Se o bronco é grandão, ele vai diminuir um pouquinho, o paciente não nota nada, né? A gente sabe que cada centímetrozinho que o brônquio diminui, aumenta muito a resistência. Mas se o brônquio já é pequenininho, um pouquinho que ele diminui, aumenta muito a resistência e vem sintoma. Então, no obeso, né, ele vai ter um tórax mais limitado. E por uma questão de dependência, né, as estruturas do pulmão todas dependem uma da outra. Elas são interligadas por fibras que, se o pulmão está bem expandido, o brônquio tende a expandir também. E o pulmão menorzinho, o brônquio fica mais fechadinho e ele fecha. A engenharia na tua vida. Exatamente. Pura engenharia. Engenharia pura. Engenharia dentro da medicina. Fugiu da engenharia, mas a pneumo, Pois te pegou aqui. Você falou sobre a apneia do sono, né? Os pacientes devem sofrer com isso, né? Sim. Eu tô falando o asmático, né? Sem ser obeso, que a gente já sabe o porquê, mas o asmático em si. É outro mecanismo que a obesidade está relacionada à asma, né? Existem essas comorbidades ligadas às duas, né? O obeso tem mais apneia do sono, que piora a asma. O obeso tem mais refluxo gastroesofágico, que piora a asma. Então, faz parte do tratamento do controle da asma, você tá de olho nessas comorbidades, né? O que é comorbidade? Essas outras doenças que aquele paciente possa ter e que podem agravar o controle da asma. E às vezes, quando você tem um paciente que tem asma e que ele está mal controlado, parte da sua estratégia de tratamento deve estar em procurar essas doenças. Como é que está a rinite? Como é que está o refluxo gastroesofágico? Tem refluxo gastroesofágico? Está sendo tratado? Está sendo manejado? Tem a apneia do sono, né? A apneia do sono piora. A medicina é bonita demais. Eu tô falando um raciocínio aqui. Eu também. Como eu tô pegando os jovens com hipogonadismo, testosterona baixa porque estão obesos. Sim. Muitos evoluindo com o quê? Com paciente com apneia do sono, que também vai diminuir mais ainda a testosterona. Olha só. Precisa levar um quadro de asma, piorar a asma. Olha que coisa. E aí né? a gente puxa esse gancho lá desde o início, né? Obesidade. Né? Vamos tratar a base, porque a gente não pode tratar a obesidade como algo normal, é uma doença. Né? E ela, assim, ela não só traz tudo isso, como piora tudo isso. Né? Às vezes você tem lá aquele paciente com refluxo, com asma, com uma testosterona baixa, com uma síndrome metabólica, dislipidêmico, tá com 5, 6 medicamentos. E, tipo, as pessoas ali não estão ligando, às vezes, para aquela base mesmo institucional daquele paciente, que é o estilo de vida. Sim. Porque é muito mais difícil você mudar um estilo de vida do que você tomar 5, 6 remédios, né? Cara, mas imagina... Meu Deus do céu. Porque aí, quando a gente fala do obeso, aí eu tava trazendo só pra minha área. Testosterona baixa já derruba o cara. Mas assim, imagina esse obeso asmático. Com refluxo, gastroesofágico, azia. Que vida. Aquela gotejamento pós-nasal lá, trazendo aquela tosse. E aí ele entra num loop, né? Porque daí ele... exatamente. Piora a asma, aí é aquilo que você falou da adaptação. Ele tem uma asma pior, ele vai fazer menos esforços. Ele vai caminhar menos, vai subir menos ladeira, vai escolher mais o elevador, menos a escada. Ele piora a obesidade. Inflama mais, piora mais ainda a asma e entra nesse ciclo vicioso. Né? Sem falar que, quando ele começa a piorar mais a asma por conta disso, ele vai ter mais crises de asma, né? Que remédio que é feito na crise de asma? O corticoide sistêmico. Sim. A gente bate muito na tecla do corticoide inalado, e é bom ter a oportunidade de falar disso, né? Que o corticoide inalado, ele é dado numa dosagem de microgramas, né? Que é 1000 vezes menos do que a miligrama. E ele é dado ali localmente, para estar ali no brônquio. Então, o que é absorvido para o corpo é muito pouco. Então, é muito vantajoso você usar corticoide inalado, às vezes, de forma contínua, se isso vai te poupar do corticoide sistêmico. Porque esse que é o que detona e é o que vai piorar a obesidade. Né? Então, esse paciente vai ter mais crise, ele vai fazer mais curso de corticoide sistêmico. Às vezes, ele fica dependente do corticoide sistêmico, né, de forma contínua, porque se ele tira, ele não consegue respirar. E aí vai ficar mais obeso, vai aumentar o apetite, vai depositar mais gordura central e o problema só vai aumentando. Uma bola de neve. Nossa. Gente, cada vez mais que eu fico vendo cada especialidade que a gente traz aqui, o que a gente conversa, eu fico mais encantada com a medicina preventiva mesmo e funcional. Porque quando lá no meu consultório eu faço... Acabo que eu atendo como uma clínica, mas com uma visão muito mais preventiva e funcional. Ou seja, eu olho muito mais para fisiologia do que para fisiopatologia. Né? E aí, assim, são todas as especialidades. Porque você falando aqui, eu só fico fosforilando,
né? Um monte de coisa que são gatilhos lá desde o iniciozinho que a gente pode diminuir, né? Melhorando o estilo de vida, a forma com que a gente se expõe, a forma, o nosso sedentarismo, a forma, o nosso sono, a nossa alimentação, tá tudo muito envolvido em tudo. Isso que a gente está trazendo só uma obesidade para um monte de coisas, mas foi o que o Diogo falou, nós estamos num boom de doenças inflamatórias. A asma é uma delas, né? Então, assim, são algumas conhecidas, alguns alergênicos ou alguns desencadeadores, mas outros múltiplos não, vários não, né? E muito provavelmente também tem essa base epigenética muito forte em relação a tudo isso, né? Sim. Olha o quanto a gente pode pensar lá muito antes, né? Não, existem os asmáticos que não são alérgicos, que não são eosinofílicos, que você vai pesquisar esse tipo de inflamação, né, que a gente chama de inflamação T helper 2, e não acha nada. E ele tem aquelas mesmas características do asmático que tem essa inflamação. Então, todos esses outros mediadores inflamatórios, né, entram na fisiopatogênese desse outro perfil de asmático. Outra coisa que você falou que foi bem interessante que a gente poderia até chamar atenção, né? Num exame de sangue, num hemograma, por exemplo, o que chamaria atenção, os próprios aumentos dos eosinófilos, e chamaria atenção para alguém mais alérgico. Mas isso também te chama atenção para a asma? Sim, você olhando ali, me fala. Chama atenção quando você está procurando, né, o diagnóstico da asma. Tem vezes que ele é muito evidente. O paciente chega com a história tá claro, é clássico, não preciso me preocupar em procurar eosinófilo. É boa prática a gente sempre tentar documentar a limitação de fluxo reversível, né? O que é limitação de fluxo reversível? Que esse paciente ele tem um fluxo de ar limitado em algum momento e que isso melhora, seja sozinho ou seja com remédio. Essa variabilidade de fluxo de ar ajuda a corroborar o diagnóstico, mas o diagnóstico é basicamente clínico. Mas para casos de diagnóstico mais difíceis, né? Sim, é um paciente que tem esses estigmas de inflamação do T helper 2, né? O eosinófilo no exame de sangue, o aumento de IgEs no exame de sangue, pode aumentar a probabilidade de asma ali. Porque são todos os exames que a gente vai encontrar em pacientes alérgicos também, né? E é interessante, né, que a gente usa um valor de corte pro eosinófilo de 300. E muitas vezes a gente vê... às vezes a gente usa isso também como controle, né? O paciente que está bem tratado, bem controlado, às vezes ele diminui os seus eosinófilos na via aérea. É difícil, tecnicamente, você medir o eosinófilo em via aérea, né? Fazer um eosinófilo de descarro. Isso que eu ia perguntar. E a gente acaba usando o eosinófilo do sangue. Do ponto de vista prático, Mas muito mais fácil. Pode dar um confundimento qualquer Pode. Ele é inespecífico, né? Se o paciente tem uma verminose, uma coisa assim, ou a própria rinite, existem outros elementos, mas a gente vai verificando, né? Tem uma outra forma indireta de avaliar a presença do eosinófilo na via aérea, que é um exame pouco disponível ainda, com o aparelho muito caro, que é a fração de excreção de óxido nítrico, né? O feno, né? Que ele também diz respeito a essa inflamação no brônquio. E se o paciente está usando o remédio certinho, normalmente ele melhora, né? Às vezes o eosinófilo também melhora, né? Mas o paciente que está muito eosinofílico, sim, vai me ajudar a pensar na asma como diagnóstico e vai me ajudar a pensar no corticoide inalado. Né? O paciente que já está com corticoide inalado e que ainda tem eosinófilo é um paciente que talvez, se eu aumentar a dose, ele se beneficie. E às vezes o paciente que não tem nenhuma evidência de inflamação T helper 2, né? Feno, eosinófilo, essas IgEs, esses anticorpos, tá tudo baixinho, é um paciente que talvez não se beneficie de entrar com dose mais alta de corticoide inalado, né? Porque ele tem esses outros elementos inflamatórios, né? Aí você buscá-los. A apneia do sono, que é uma doença inflamatória, a obesidade, essas outras coisas. Eu fico imaginando hoje, a gente está numa época hoje dos exames muito sobre exame de imagem, né? Para pensar o diagnóstico é basicamente clínico, né? Que você falou. O diagnóstico é basicamente clínico, né? Existe algum específico ali que você tem que fazer? Então, é boa prática você fazer essa documentação de fluxo, que normalmente a gente usa a espirometria para isso. Tá. É um exame que muitos pneumologistas fazem no consultório, tem outras clínicas que fazem também. É um exame simples, normalmente é barato, normalmente é chato de fazer. Os pacientes não gostam de fazer espirometria, né? Porque tem que encher, soprar. Normalmente a gente faz várias manobras, né? É boa prática ter pelo menos 3 manobras aceitáveis e 2 reprodutíveis, e o paciente cansa de fazer aquilo. Ó, não ficou legal, vamos fazer de novo. Mas é o melhor exame para você tentar documentar que o fluxo de ar está ruim, o fluxo de ar está baixo
E aí, no exame, a gente costuma fazer também uma dose de broncodilatador, você espera 15 minutos, repete e verifica se melhorou com o broncodilatador, e isso dá uma segurança muito grande para o diagnóstico. Cara, que legal, notou assim, porque que clássico. Né? A pneumologia, sério mesmo, é clássico, porque há quantos anos isso? Você faz o diagnóstico com um exame clínico, físico e com a espirometria. Sei lá, 40, 50 anos. Sim. Né? É o que eu tô falando, é uma especialidade que você não precisa fazer tomografia, uma ressonância, né? O exame de imagem, muitas vezes ele serve para você afastar diagnósticos diferenciais. Né? Saem outras coisas que podem estar acontecendo. A radiografia dificilmente vai mostrar alguma alteração, né? O paciente está muito atacado, muito inflado, pode aparecer um tórax expandido, né? Mas normalmente a radiografia de tórax não aparece nada. Na tomografia tem alguns sinais. Hoje as pessoas fazem muita tomografia, né? E às vezes você vê lá, opa, aqui ó, os brônquios estão com a parede espessada, tem catarro dentro do bronco, né? Que eles costumam chamar de impactação mucoide. Ou às vezes usam um termo, o radiologista escreve árvore em brotamento, né? Pô, árvore em brotamento eu sei que pode ter tuberculose, mas não é só tuberculose. Qualquer doença que tem catarro dentro de pequena via aérea pode ter essa árvore em brotamento. Pode aparecer uma coisa chamada aprisionamento aéreo, que quando o paciente faz a tomografia, não com o pulmão cheio, mas com o pulmão vazio, ele vê que tem algumas áreas do pulmão que esvaziam, outras não. Tudo isso são sinais indiretos da possibilidade de asma, né? E aí o médico vai juntar, né, o quebra-cabeça, você vai direcionar clínicos, o exame, a espirometria, o eosinófilo no exame de sangue, a tomografia, para poder pensar nesse diagnóstico. O pós-Covid tem aumentado paciente com asma ou não? O que você tem visto? Teve muitos pacientes que exacerbaram, né, depois do... Você diz pós-Covid, pós-pandemia. Pós-pandemia. Porque tem essa condição, né, que é a chamada síndrome pós-Covid ou Covid longa, que é uma condição que ainda não tem uma definição fixa, né? Tem gente que descreve um determinado conjunto de sinais e sintomas. O outro que vai descrever outro conjunto de sinais e sintomas. Não tem ainda um consenso. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe ainda um consenso para defini-la. E como muito do sintoma pós-Covid é um cansaço, né? A pessoa tem um cansaço prolongado. E às vezes é um cansaço meio doido, né? Olha, eu consigo fazer esporte, mas quando eu vou brincar com meu filho, eu não consigo. Verdade, aleatório. É uma coisa meio esquisita isso, né? E como a asma pode se manifestar como cansaço, como a gente falou no começo aí do podcast, às vezes as coisas se confundem, né? Então, muitos desses pacientes que ficaram com esse cansaço prolongado e eram asmáticos, será que isso é da minha asma? Ou será que não tem nada a ver com a minha asma? É algum outro processo fisiopatológico ligado ao Covid? Parece que está muito ligado às mitocôndrias das células, né? Mas sim, alguns pacientes descompensaram a asma depois de uma infecção viral. Existem outros tipos de asma? A gente costuma falar, né, desse tipo inflamatório T helper 2 e para o tipo T helper 1 que no final do tratamento é diferente. O começo do tratamento da asma é igual para todo mundo, mas o tratamento da asma, a gente diz que ele tem degraus, né? Você começa um tratamento, se o paciente controlou, ok, se ele não controlou, você tem um outro degrau lá em cima, no último degrau, que é aquilo que a gente chama de asma grave. Você diferencia muito esses dois tipos de asma. A asma que tem inflamação T helper 2, essa inflamação de eosinófilo, essa inflamação alérgica, daquela inflamação que não tem nada disso. Porque nos últimos anos surgiram terapias biológicas, né, para asma. O primeiro deles foi um anticorpo anti-IgE, né, o omalizumab, que já está aí há algum tempinho. Ele é dado para quem tem IgE alta. E depois foram surgindo outras drogas dessa mesma família, né? Anti-L5. E essas drogas todas elas foram sendo desenvolvidas exclusivamente para quem tinha esse tipo de asma. Essa asma T helper 2. Tem uma dessas drogas biológicas mais novas, né? Que pode ser usada também para quem tem a inflamação TH1, mas mesmo para essa droga o resultado é melhor em quem tem a inflamação T helper 2. Então, você fazer essa diferenciação de tipo de asma é muito importante para quem chega nesse quinto grau do tratamento, né? E tem outras classificações que você distinguir, por exemplo, essa asma ocupacional, que pode ter cura, né, se você
afasta da exposição. E outra coisa assim que é importante também falar, né? Porque a gente estava falando até da parte das infecções que podem, obviamente, até ser as causas da própria asma, até complicar. Mas também quem tem asma, ele também tem maior predisposição a ter mais infecções? Sim, sim. Pode ser tanto causa como consequência. Como consequência. Né? Eu falei, né, quando eu estava falando da tomografia do paciente asmático, né? Às vezes você vê presença de secreção na pequena via aérea. Então, a gente usa essa palavra clearance, né? Essa limpeza das secreções do asmático, ela pode estar um pouquinho prejudicada. Eles têm mais inflamação brônquica, eles produzem mais muco. Esse muco, às vezes, pode ser caldo de cultura, Caldinho de cultura, né? Para bactéria. infecções bacterianas, né? O paciente que tem asma, com frequência ele tem também uma outra doença irmã, que é a rinite alérgica. Isso que eu ia falar. É muito comum a dobradinha. A asma. O paciente que tem rinite alérgica, ele respira mais pela boca, Uhum. mais nariz entupido. E qual é a função do nariz na respiração? Filtrar, aquecer e umidificar. Então, se o paciente tem asma e tem rinite também, ele está levando para o brônquio dele um ar que não é filtrado, que não é aquecido, que não é umidificado. É um ar mais agressivo para o pulmão. Então, esse primeiro mecanismo de defesa para agentes infecciosos, que é a filtração nasal, já pode ter sido bypassada ali, né? Além disso, esse paciente ele usa mais corticoide, como a gente já falou aqui, né? O corticoide ele também afeta a nossa defesa contra agentes infecciosos. Tem toda uma questão aí se o corticoide inalado pode afetar, né? Em pacientes com DPOC, isso está bem estabelecido, né? O uso de corticoide em pacientes com DPOC pode resultar em aumento de infecção bacteriana e de pneumonia, né? Isso não quer dizer que se você tem DPOC, você deve parar de usar o seu corticoide inalado, né? Tem paciente de DPOC que precisa do corticoide inalado, não todos, né? Então, se você que está ouvindo tem DPOC, consulte seu médico, não toma nenhuma decisão por conta própria, né? Mas a gente não sabe se isso que a gente viu nos estudos com DPOC se aplica a qualquer paciente que usa corticoide inalado, né? Por exemplo, o asmático, que é um paciente que o corticoide inalado é muito importante. Mas o paciente pode usar corticoide sistêmico também nas crises. E essa ninguém tem dúvida, que aumenta a incidência de infecções, né? Então, o asmático deve se imunizar para a pneumonia, né? Com vacina pneumocócica. Influenza, né? As vacinas da gripe. E... fala que agora eu ia te perguntar outra coisa. Pessoal, até deixar o pessoal em alerta, que tem asma, todo mundo acha que fica bem receoso, né? Quais são os sinais assim, de emergência, assim, paciente asmático? Uhum. Tá, boa pergunta, né? Idealmente, né, o paciente ele já teve o diagnóstico, ele está tendo um acompanhamento, né? E aí, nesse acompanhamento, faz parte, né, a gente ensinar o paciente a identificar esses sinais. Que sinais seriam esses? Os sintomas estão aumentando em frequência. A gente considera que um paciente que está com a asma controlada, ele poderia ter sintomas até 2 vezes por semana e a gente ainda está achando que está tudo bem, né? Se ele tem sintomas mais do que 2 vezes por semana, já é um sinal de alarme. Sintomas diurnos. Se ele tem sintoma noturno, que é aquele que acorda ele no meio da noite com falta de ar, ou acorda mais cedo do que ele acordaria com falta de ar, esse é um sintoma que a gente deve tolerar menos. Se ele teve um despertar noturno com crise de asma, com falta de ar, né, com respiração ruim no último mês, já é um sinal de alarme. A limitação funcional. Ele fazia esporte e ele está percebendo que, olha, ele não tem mais o mesmo desempenho que ele tinha. Mudou esse desempenho. Isso também é um sinal de alarme. Ou, às vezes, o paciente não faz esporte, mas ele percebe que, olha, eu ia no supermercado, colocava as compras no carrinho, levava até o carro, fazia isso numa boa e agora está sendo exaustivo. Às vezes a gente vê isso até com esforços menores, né? Estou indo tomar banho, o banho está sendo exaustivo. Sinal de alarme, né? E isso acho que é pouco usado hoje em dia, embora os livros recomendem, né, que o paciente monitore um aparelhinho que chama pico de fluxo, né, o Peak Flow em inglês, que é uma versão mais simples desse exame que eu expliquei, que é a espirometria, que na sua versão analógica mais simples, ele é uma reguinha. Sabe aqueles parques de diversões que o sujeito dá uma martelada no brinquedo e sobe um metalzinho e se chega lá em cima ele ganha um prêmio? O Peak Flow é isso. Só que em vez de dar uma martelada, ele dá uma soprada.
Não é quando é a espirometria que ele precisa prolongar. E essa soprada vai mover um dispositivozinho, uma flechinha, que vai chegar num número, tem uma régua com uma escala, e que ele sabe que quando ele está bem, cada um tem o seu, né? Ele vai se conhecer. Quando eu estou bem, eu faço 500, né? O outro faz 400. O peak flow, ele depende do tamanho, depende do sexo, se é homem, se é mulher. As mulheres têm um peak flow menor. Depende de várias coisas. Então, não se comparar com um número absoluto, mas se comparar com o número que você faz quando você está bem. Pô, meu peak flow caiu, e caiu mais de 50%. Outro sinal de alarme. Todos esses são sinais de alarme que ele pode vir a ter uma crise grave. E o último seria... É uma frase que a gente fala em pneumologia, né? Quanto mais asma, né? Quem já teve crise é quem tem mais risco de ter outra crise. Se a pessoa já teve uma crise séria a ponto de precisar se internar, esse é um paciente que a gente acende todos os alarmes. Se o paciente já teve uma crise séria a ponto de ir para intubação, esse é um paciente que a gente sempre vai ter muitos alarmes, né? Lembrando que a asma pode matar. E o que você falaria? Tem muitos acadêmicos que assistem a gente, sim. E quando entra esse paciente, como é que é a clínica dele? Esforço respiratório, batimento de asa no nariz, como é isso importante? É sinistro pegar um pacientezinho desse na emergência, né? Sim, esses sinais todos de esforço podem estar presentes, né? A tiragem intercostal, o batimento de asa de nariz, a taquipneia, as frases entrecortadas. Né? Esse paciente ele não consegue contar a história toda numa pataca só. Ele começa a falar, doutor, a minha asma tá pior. Você vê que ele não fala a frase toda, ele fala palavras soltas e ele para respirar. E é muito interessante que não existe uma relação entre a quantidade para os acadêmicos, entre a quantidade de chiado, a quantidade de sibilo e a gravidade da asma. Você está sibilando mais ou menos, não existe essa relação com a gravidade da asma. Né? E o paciente que chega com asma muito grave, ele pode não sibilar. Ele pode estar com tórax silencioso. Nossa, aí que é um baita sinal de gravidade. Exatamente. É que às vezes está... Tá tão ruim que nem sibila. O sibilo tá passando ar. Tá passando ar. Né? Se eu começo a soprar aqui, ó, eu faço um barulho grave. Se o meu lábio vai fechando, que nem um brônquio fechando, e fica um orifício pequenininho, surge um ruído agudo. Mas se eu terminei de fechar, não sai ruído nenhum. Né? Então, para que tenha ruído e sibilo, tem que passar. Né? Então, essa é uma pegadinha, às vezes, do pronto-socorro. Né? Não tá sibilando nada. Não. Às vezes é o tórax silencioso. O alerta que eu queria dizer, porque eu já vi muita gente dando Rivotril para isso, sério, diagnóstico, ansiedade. Olha que perigo. Não tá sibilando. Com a pneumologia é muito lindo mesmo, né? Porque o exame físico, ele é riquíssimo, né, gente? Um estetinho ali, você tem uma quantidade de... É muito florido, né? Sim. Agora, uma curiosidade, assim, até uma mensagem, não vou nem mais falar esse termo, o asmático, né? Porque eu acho que é um termo que as pessoas, preocupa as pessoas, o asmático consegue fazer atividade, não, a pessoa que tem asma consegue ter uma vida normal, atividade física, consegue ser um atleta? Sim, né? E isso, excelente, né? Porque isso é uma pedra que a gente bate, né? Às vezes a pessoa, como a gente falou agora há pouco, está se acostumando a fazer menos esforço, vai se limitando, e isso não é bom. O objetivo do tratamento seja que a pessoa possa ser normal. E sim, pode ser um atleta, né? Se você para pensar que no Brasil 10% da população tem asma, certamente temos muitos atletas asmáticos. Eu vi era algum jogador top, assim, que deu esse... enfim, tem um diagnóstico de asma, não vou lembrar agora, mas um atleta de alta ponta. Eu tenho pacientes, jogadores que têm asma. E essa analogia, Renato, que você fez, eu achei bem interessante, né? Principalmente para os acadêmicos, até mesmo profissional, que às vezes não tinha essa ideia, né? A relação da gravidade não necessariamente está relacionada à quantidade de sibilo. E a relação também das complicações, por exemplo, infecciosas de uma asma leve e uma asma grave. Tem relação? A asma grave, numa infecção, ela vai ser muito maior do que o paciente que tem uma asma leve, ou também não tem essa relação? Aí pode ter relação sim, né? O asmático grave, ele vai ser mais vulnerável de uma forma geral. Às vezes, é mais difícil você ter a distinção. Né? Como o paciente grave, ele fica sintomático muitas vezes, e o paciente grave, a asma, existe um conceito na asma que a gente fala, eu preciso tratar o hoje e eu preciso tratar o amanhã. Né? O que é tratar o hoje?
Tratar hoje é que a pessoa não tenha sintoma hoje. Tratar o amanhã é tratar para que ela não tenha crise amanhã e que ela não tenha uma coisa chamada remodelamento. O paciente que tem asma, lembra, eu falei que a asma é uma doença inflamatória. Essa inflamação está ali estragando o pulmão dela por dentro, se não está sendo tratada. E aí esse pulmão vai ficando mais tortuoso, vai produzindo mais muco, e quanto mais grave, mais inflamação, mais dano estrutural, mais remodelamento, e aí esse paciente vai ficar muito suscetível a ter infecções. E às vezes você tem dificuldade de distinguir, né, quando os sintomas são de uma infecção, quando eles são simplesmente da própria asma. Né? É um desafio, né, para o pneumologista às vezes, né, saber quando entrar com antibiótico, quando não entrar, nesses casos que são mais graves. Né? Então, muitas vezes, os diapositivos de tratamento da asma, em geral, não recomendam dar antibiótico nas crises asmáticas, diferente do DPOC. Sim. Né? Falando aí para os acadêmicos, né, um paciente que tem DPOC, na crise a gente costuma entrar com um antibiótico. Mas esse paciente que tem asma e que ele já é remodelado, ele passa a ter muitas características de um DPOC. Né? Até há uma dúvida, né? Tem gente que começa a chamar de DPOC. Né? E fala que as causas de DPOC pode ser um asmático que não se tratou direito. Né? Eu, pessoalmente, continuo chamando de asma. Eu prefiro chamar ele de asma remodelado. Mas esse paciente é um paciente que às vezes é muito difícil você distinguir, que na crise você acaba entrando com antibiótico. Né? Quantas vezes havia infecção bacteriana ali de fato? Eu não sei, porque esse paciente que já tem o brônquio todo danificado, ele é colonizado por bactérias ali. Ele vai ter uma carga de bactérias nos brônquios maiores, normalmente. Né? E se ele tem bactéria e tem inflamação, muitas vezes a bactéria está contribuindo para essa inflamação. E aí ele vai ter mais infecção. Sim. Interessante, que você chegou até a falar em DPOC. DPOC é uma doença obstrutiva crônica, né? Mas e a base, obviamente, é o tabagismo, né? Então, eu queria até fazer essa relação em relação à própria asma. Qual é a influência do tabagismo na asma? Qual de causa mesmo? E principalmente, exatamente, até para quem não fuma, mas está no local. Ele tá... E seria só para complementar, e seria só o tabaco mesmo? Charuto, cachimbo, tudo isso faz parte? Todas essas fumaças podem fazer parte, né? Especialmente... No caso da asma, a gente vê muito isso da forma passiva, né? Tá muito bem documentado na literatura, né? Quando os pais fumam, né? Se fumam na presença da criança, uma maior incidência de asma naquela criança. E aí vale todas essas fontes que você mencionou, porque às vezes o sujeito que fuma cachimbo ou que fuma charuto, ele fala, não, mas eu não trago a fumaça. Tá, mas pro sujeito que está inalando de forma passiva, tanto faz se quem está inalando ativamente traga ou não. A criança está exposta àquele ambiente com fumaça, né? E isso pode ter relação com a gênese da asma, sim. E mesmo ele não tragando, ele também está inalando. Sim. Ele mesmo. Sim. Então também tem relação, tanto o cachimbo quanto o charuto. Tem espécie reativa de oxigênio ali, tem poluição ali. Sim, né? tem poluição. Tem elementos pró-inflamatórios naquela fumaça, né? Agora, só fazer um parênteses aqui, né? A gente está falando de asma, mas já que a gente entrou ligeiramente no DPOC, o tabagismo não é a única causa do DPOC. Não, mas é a principal, não é? É a principal causa do DPOC. Causa de DPOC, né? E isso é algo que a gente tem batido muito na tecla, né? A gente sempre viu muito classicamente DPOC, tabagismo, DPOC, tabagismo. Uhum. Mas você tem falado muito disso, das outras causas de DPOC que têm crescido. E aí vale qualquer exposição à queima de biomassa. Né? Eu tenho paciente com DPOC que foi churrasqueiro, boa parte da vida, de frente para a churrasqueira, inalando ali o carvão ali em brasa e desenvolveu DPOC. E esses elementos infecciosos que a gente mencionou para asma valem para o DPOC, né? Quem teve aula de DPOC, né? Tem uns acadêmicos aí assistindo, no passado, se falava muito daquela pessoa que tinha uma função pulmonar normal, aí foi fumando ao longo da vida, a função pulmonar foi piorando, e mais tarde, lá para uns 50, 60 anos, desenvolveu o DPOC. Hoje a gente sabe que o DPOC começa já na infância. A criança que foi prematura tem risco já de ter DPOC. Ela já tem uma capacidade de chegar numa função pulmonar abaixo da que a criança que não foi prematura chegaria. A criança que ficou na incubadora, ficou recebendo oxigênio na UTI neonatal por muito tempo, fez broncodisplasia, isso é fator de risco para ela desenvolver DPOC lá na frente. A criança que teve mais infecções ao longo da infância, adolescência, tem fator de risco para desenvolver DPOC
lá na frente, mesmo que ela nunca venha a fumar. Eu achava até que o paciente que é asmático, maltratado, viraria um DPOC. Eu também. Eu Pois tinha é. essa Você ideia. me quebrou realmente. agora, eu falou ali. também. É esse Ultimamente. conceito, Eu é tinha esse essa asmático que teoria na remodelou. cabeça. Que remodelou-se. Por definição, quando a gente... E essas definições, elas são falhas, né? Mas a gente trabalha com elas. O DPOC, quando você faz a espirometria com a prova broncodilatadora, ele não responderia completamente. Lembra que eu falei de você no asmático documentar que tem fluxo limitado e que esse fluxo melhora, seja espontaneamente, seja com remédio? Classicamente, a gente diferenciou o DPOC. O DPOC é um que ele não melhora, ele tem uma obstrução que continua mesmo depois da prova broncodilatadora. Isso está até hoje na definição de DPOC. Quando você tem critério diagnóstico de DPOC, ele tem um índice lá da espirometria, que chama índice de Fenô, abaixo de 70% depois do broncodilatador. Eu faço essas ressalvas porque nem sempre é assim. Tem paciente que responde, tem paciente que não, mas essa é a definição que a gente usa hoje. E aí o asmático, uma vez que ele era grave, ficou inflamado muito tempo e ele teve esse fenômeno de remodelamento, muita gente chama de DPOC sim. Né? Ele não responde mais, ele não melhora com a broncodilatação, ele continua obstruído. Não estaria errado você passar a chamá-lo de DPOC. Mas existem alguns que preferem continuar chamando ele de asmático remodelado, porque como eu já falei aqui, para o asmático é muito importante ter o corticóide inalado. Para o DPOC, não. Sim. É apenas uma pequena parte dos DPOCs que usam corticóide inalado. Então, se eu chamei de DPOC, eu tiro o corticóide inalado, né? Então, para que eu não tire o corticóide inalado, eu prefiro continuar chamando de asmático. Esse paciente que já teve asma, né? Ele deve continuar usando o corticóide inalado. Isso é um ponto também da gente pensar na importância de ter um diagnóstico precoce também, né? Sim. Começar a tratar isso, né? Sempre diagnóstico precoce, sempre desde a base. E conscientização, né? Um problema muito grande quando a gente trata a asma, eu acho que com qualquer doença crônica, é o tema da adesão ao tratamento. Acho que qualquer um que lida com doença crônica pode ter problema que o paciente continue tomando. Hipertensão arterial. Qual é o principal sintoma de hipertensão arterial? Não é ter sintoma nenhum. Ainda assim, o paciente deve tomar seu antihipertensivo todos os dias, esteja sentindo alguma coisa ou não, e muitos pacientes tomam. Na asma, O cara sente um o pouquinho cara larga, chega né? na consulta, e aí, tá tomando seu remédio? Não estava sentindo voando. nada. Mas você tá tomando a sua losartana, não tá? Tô. O que seu cardiologista tem que eu não tenho? O Reis, é o Reis, hein, Reis? Por que você continua tomando o remédio dele e não tá tomando o meu? Né? Eu não sei o que acontece, que o paciente, nessa questão da adesão, ele abandona mais o tratamento quando é um remédio inalado. Vocês têm essa questão da difícil adesão? É nítido no consultório, né? Algo tem que Porque ser... eu não sei, que o comprimido, ele vai lá, toma, engole, tá tudo pronto. O remédio inalado, ele pega, solta todo o ar, puxa, prende, conta até 10, solta, lava a boca depois do uso para não ter candidíase. Eu não sei se isso dá mais trabalho e a pessoa... com certeza, quer existe saber? todo a Existem questão do vários marketing, fatores. eu acho que essa questão da bomba... É. Para ver os vídeos de infância. Que a gente vê, aqueles filmes que a gente assistia lá atrás, né? Os Goonies, né? Aquele cara, né? Parece meio doente. E existe uma entidade também que é a chamada bombinhofobia, né? A pessoa vê, eu vou ter que entrar na bombinha, doutor, né? Eu não sei, se cria, né, esse imaginário que aquilo ataca o coração, que aquilo vai fazer mal. Eu fiquei te fazendo uma pergunta que minha secretária falou pra mim. Eu imprimi lá no consultório. Gleice, falou, pergunta pro seu amigo lá. Ela perguntou se a bombinha aumenta o coração. Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de bombinha, né? Eu prefiro chamar de dispositivos inalatórios. Porque alguns são com essa bombinha, né? Que é dessa forma de spray, é um spray dosimetrado, seria o nome mais elegante, né? Que ele vai ter ali um propelente, que quando ele aperta, aquele propelente vai fazer ali uma nuvenzinha com o remédio e que ele pode inalar. Tem pacientes que vão usar um remédio totalmente diferente, que é um remédio à base de pó, né? Que aí não tem bombinha, não tem propelente. É uma cápsula com pó e ele vai ter um dispositivo que fura essa cápsula e um outro que faz ela girar para quando ele puxa, esse pó vem. É uma outra forma de dar a medicação inalatória, à base de pó seco, né? Então, do que eu estou falando quando eu estou falando de bombinha? Essa preocupação ligada ao coração, se o coração aumenta, normalmente ela está ligada aos beta-agonistas, né? Os remédios que estimulam o receptor de adrenalina.
E ao estimular receptor de adrenalina, né, no brônquio, a adrenalina tem um efeito de fazer o brônquio dilatar. É o que dá o alívio imediato, é o que tira o paciente da crise mais rápido, né? Lembrando que é importante que tenha o corticoide inalado também para desinflamar. Mas quais são os efeitos colaterais do estímulo da adrenalina, né? Se parte desse remédio chega na circulação e chega nos receptores do coração, podem fazer taquicardia, podem fazer tremores, né? Isso não significa que esse paciente vai ter uma cardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca, né? Está melhor estabelecido a associação com taquiarritmias, né? A gente está falando de remédios. Como qualquer remédio, ele pode ter efeitos colaterais, né? Para olhar a bula de qualquer remédio que existe a possibilidade de ter efeitos colaterais. Mas vocês precisam confiar no seu médico, né? Se o médico ele prescreveu um remédio, e se você confia, se é um bom médico, ele levou em consideração o benefício do remédio e o risco de um efeito colateral que não necessariamente você vai ter, né? O efeito colateral é possível, mas nem sempre vai ter. E normalmente se está dando, a gente entende que o risco de ter é baixo, até porque se o risco fosse muito alto, ele nem tinha aprovação da Anvisa para estar sendo comercializado, né? Mas risco de arritmia está lá entre risco de efeitos adversos da medicação. Coração grande, né, que foi a pergunta dela, coração dilatado, não tanto. E aí você tem que pensar qual é o risco dessa pessoa ter uma asma e não está se controlando e a própria asma levar a taquicardia, né? Se a pessoa está com esforço para respirar, isso é um estímulo taquicardizante também, né? Então o médico vai levar isso em consideração e prescrever a dose que você precisa para controlar a sua asma sem te colocar em risco de muito efeito colateral, de muito efeito adverso, né? Então, logo a asma esteja controlado, é possível você fazer o que a gente chama de step down, né? Eu consegui alcançar o controle, o paciente não tem sintoma 2 vezes por semana, não tem sintoma noturno, não tem limitação funcional, não precisa do remédio dele de resgate. Você pode tentar diminuir as doses até achar o mínimo que o paciente precisa para ficar controlado. E tem pacientes que ficam controlados sem nada. Que ele não precisa, tem paciente com asma que não precisa usar o remédio todo dia. Que ele pode usar o remédio eventualmente. Mas a decisão de quem toma o remédio eventualmente deveria ser feita pelo médico, né? Porque muitas vezes a gente vê isso. O paciente que tem uma má percepção do que está acontecendo no seu corpo. Ele acha que está bem, mas ele não está, né? E às vezes é nítido. Você acha que está bem, mas você está fazendo esporte? Não, estou ficando cansado. Você está subindo a ladeira? Não. Você está tendo sintoma 5 vezes por semana, então você não está bem, né? E nem sempre o paciente tem essa percepção. Porque exatamente, é o que você está falando, a asma é uma doença crônica, tal como a diabetes e a hipertensão, por exemplo, né? E a diabetes e a hipertensão não dão sintomas. Quando dão sintomas, assim, né? Hipertensão, quando são as complicações, né? Um infarto, um AVC, mas se você ficar lá esperando sintoma para sua pressão alta, você não vai ter sintomas de pressão alta. Só que você está lá tomando o seu remedinho da pressão alta. A asma também, às vezes você pode estar assintomático, mas a doença está lá, né? Isso é muito assim legal como no você explicar, hipertenso porque e essa no analogia, diabético, talvez agora as pessoas em casa pode ter feito esse sentido na cabeça delas, porque isso com certeza absoluta. Quem é hipertenso e diabético sabe que tem que tomar o remedinho ali todo dia, diariamente, para não ter problema, para não infartar, para não ter AVC, para não ter as complicações. A asma, na cabeça das pessoas, primeiro, elas acham que asma é bronquite, ou que eu tive asma na infância, ou que eu já tive asma, né? E não entendem que asma, e isso é muito legal a gente trazer, que asma também é doença crônica, né? E que também, se tiver instituído o tratamento, tem que ser tratado tal como uma doença crônica, né? Tal como a hipertensão, como a diabetes, por exemplo. Porque também pode ter suas complicações, né? A crise asmática, a necessidade de corticoide sistêmico, né? Que a gente falou de corticoide, né? As pessoas sabem que corticoide é um remédio que tem muito efeito colateral. Sim. E já que a gente entrou no tema da bombinhofobia e eu falei do lado do agonista de adrenalina, tem o lado do corticoide também, né? E aí, de novo, eu bato nessa tecla que a gente fala de microgramas, né? E que não é um comprimido que vai para o meu estômago, vai ser absorvido pelo tubo digestivo, vai para a minha circulação toda, ele age ali localmente. A maior parte dos efeitos colaterais de corticoide inalado são locais, né? A pessoa tem uma rouquidão, pode fazer cândida na boca, por isso que a gente recomenda que depois que ele use, pega um pouquinho d'água, né? Bochecha, faz um gargarejo e cospe para tirar o corticoide inalado da boca e da garganta para ele ficar no pulmão, nos brônquios, né? Que é onde ele tem que agir. E a gente fala de microgramas, né?
o efeito sistêmico é muito baixo, né? Não vai te propiciar diabetes, ganho de peso, é muito pequeno se você usa uma dose baixa, né? Tem pacientes com asma que precisam de doses mais altas, né? Às vezes pode ter um pouco mais de efeito adverso, mas esse paciente que tem a doença mais grave, se não usar, ele morre de crise asmática. E a relação do tratamento, por exemplo, vamos botar ali as bombinhas que fica mais leigo para o pessoal, né? Em relação à bombinha, ao corticoide inalatório, ao corticoide sistêmico, como é que você faz esse tratamento? É também em relação à asma leve, à asma grave, nesse diagnóstico que você já começa a tratar? Por exemplo, a asma leve, ela sempre vai ser tratada? Tá, existem duas linhas de tratamento, né? O principal guia que os pneumologistas usam para tratar asma está num documento chamado GINA, né? E ele te dá 2 caminhos que ele chama de tratamento. Um caminho, e por que eu estou falando disso? Porque o tratamento do asmático leve é diferente em cada um deles, né? Como a gente tem colocado muita ênfase na necessidade de usar corticoide inalado, e muitos pacientes com asma ainda usam só o salbutamol, né? A bombinha de Aerolin, né? Aerodine, algum desses, é importante bater nessa tecla. Então, o tratamento que a gente considera como preferencial, se o paciente tem uma asma leve, ele não precisa usar remédio todo dia, ele vai usar uma associação de um broncodilatador chamado formoterol, que é um broncodilatador que ele não é tão rápido para agir como o salbutamol, mas ele age rápido ainda assim, e ele age por mais tempo que o salbutamol. Ele vai usar formoterol em associação com um corticoide inalado. A maioria das vezes é a budesonida ou a beclometasona. Mas aí vamos trazer até para o pessoal mais leigo, assim, seriam 2 bombinhas. Uma Não. bombinha do salbutamol, do fenoterol, e ele pode ter os 2 medicamentos na mesma bombinha. Na mesma bombinha, porque é importante você falar que você está batendo bem na tecla e trazendo essa importância em relação ao corticoide inalatório, porque o que a gente vê é exatamente as pessoas usando ou o salbutamol, né, ou o próprio Beratec, né? Pode ser feito de forma... ainda mas tem não spray. tem aquele sprayzinho do corticoide inalatório. Então, hoje você tem e você está trazendo a importância de trazer o corticoide inalatório junto com os agonistas também, né? Até existem separados, né? Você pode fazer separado, mas o que a gente puder fazer para facilitar, né? Se é mais fácil usar o mesmo dispositivo que já tem os 2... Então, tem um dispositivo que tem os 2. Tem na forma de spray, tem na forma de pó, tem várias opções, né, de tratamento aí no mercado, de várias companhias farmacêuticas diferentes, né? E aí esse paciente que tem a doença leve, ele pode usar essa associação sempre que ele precisar, que ele estiver tendo sintoma com uma dose baixinha de corticoide inalado, né? Se for budesonida para adultos, 200 microgramas, se for beclometasona, 100. Existe esse outro caminho de tratamento que usa o salbutamol, né? E ele recomenda para que o paciente que tem a doença leve use o salbutamol e um corticoide inalado. Acaba que é menos prático, porque ele tem que usar 2 substâncias, né? 2 bombinhas diferentes, né? Mas os livros ainda colocam essa segunda opção de tratamento. Uma vez que esse paciente tem sintomas com muita frequência, ou os sintomas quando vêm muito graves, aí eu já tiro ele dessa categoria de asma leve, e aí... Nesse primeiro braço, nesse primeiro caminho, ele passa a usar o formoterol com corticoide inalado de forma regular, todo dia, né? Normalmente faz 2 vezes ao dia. E ele pode usar o mesmo dispositivo que ele já usa de manhã e de noite em doses extras num dia que ele achar conveniente. Olha, hoje meu peito está mais preso, meu fôlego está menor, estou chiando, ele vai inalando doses extras, né? Que ele chamaria de aquelas doses de resgate. Isso, né? No outro braço, né, o paciente passa a usar o corticoide inalado sozinho, fixo, e aí esse paciente que já está usando o corticoide inalado todo dia, ele pode usar só o salbutamol como resgate. Por quê? Porque ele já está usando todo dia um corticoide inalado, né? Mas a literatura questiona se esse paciente existe, né? O paciente que está bem, é difícil ele ficar usando só o corticoide inalado, porque o que dá alívio para o sintoma dele é o beta-agonista, né? Então, se o paciente é bem consciente, ele poderia usar o corticoide inalado todo dia e na hora que ele precisar usar um beta-agonista, né? Mas o caminho principal é esse, é começar com formoterol e corticoide inalado só nas crises, só quando ele tem sintoma, né? Não vou chamar de crise, eu prefiro chamar de sintoma, porque crise é uma coisa mais séria. E se ele tem sintoma
com mais frequência ou sintomas mais intensos, ele já passa a usar ele de regular e ainda pode continuar usando de forma SOS. Eu acho que uma mensagem importante para nós deixarmos aqui é um tratamento seguro, Sim. certo? Eu acho que, assim, é caro. Depende da droga que você for usar. Mas né? tem Tem opção de drogas fazer. mais caras, tem drogas mais baratas. Se você chega naquele 5º grau do tratamento, que a gente mencionou das drogas biológicas, essas são Sim. bem Mas a gente caras. tá falando algo né? bem... Mas essas drogas corriqueiras, né, muitas vezes você consegue pegar pelo SUS. Eu ia né? perguntar isso, o SUS fornece? Beclometasona, por exemplo, Legal. você pode pegar também na rede privada de farmácias que tem o programa Farmácia Popular, você consegue a beclometasona, o corticóide Ou seja, inalado. não é tão caro pensar nesse tipo de droga e a questão também da facilidade. Não é coisa de outro mundo. Assim, tem toda que a gente sabe que no SUS nem tudo é como está no papel, né? Tem Sim, todo o sim. trâmite burocrático, fazer os laudos, das LMEs, ir para as filas, né? Mas Eu acho que nem farmácia também não é caro, né? não, a maior parte das pessoas consegue. Consegue. Né? Quando a gente fala de caro, depende muito do poder Sim, aquisitivo de sim, cada mas um. assim, claro. né? comparando com qualquer outro tipo de medicação, hipertensão... Mas, por exemplo, sim, ali, que vamos puxar precisa. até para as outras doenças crônicas como hipertensão e diabetes, né? As grandes complicações são as mais temíveis, infarto, AVC, né? Fora numa crise realmente grave, né? Uma insuficiência respiratória, quais são as principais complicações ali que a asma não tratada vai trazer para esse paciente? Do Dele ponto de realmente vista não fazer aguda, o seria tratamento. essa crise, Sim. né? Às vezes fatal, às vezes com necessidade de intubação. E do lado crônico é o tal do remodelamento. É o paciente que remodelou e agora ele não responde mais Era ao o que a gente tratamento. achava do DPLC. Exatamente. Ele já fica. Ele vira mas uma até coisa que parecida tem- com o DPLC mesmo. O bronco já está todo torto, já não responde mais ao tratamento, já tem um catarro preso ali Infecção crônico, crônica, infecções. pneumonia. Ou seja, não é brincadeira. E eu queria também trazer lá para os hábitos que eu queria... Só Claro, complementando, né? A questão do corticoide sistêmico também sim, é um sim, ponto. Porque às vezes o paciente tem medo do corticoide inalado, mas se ele não se trata direito, tendo mais crises, ele vai usar corticoide sistêmico com mais frequência. É muito pior um paciente usar o corticoide sistêmico por 5 dias, 2 vezes no ano, do que o paciente que usa essa dose baixinha de corticoide inalado todo dia. Ele vai ter muito mais efeito adverso com esses pequenos cursos de corticoide sistêmico. Que às vezes ele usa sozinho, ele se automedica, né? Ele diz, quando eu tô ruim eu vou lá, compro ou direto um corticoide, ou esses xaropes que tem antihistamínico com um pouquinho de corticoide junto, né? Mas ele faz aquilo sempre que ele tá resfriado e tá usando uma carga de corticoide sistêmico que ele não tem medo, mas ele tem medo do corticoide Mas inalado. isso é da bombinha. importante. É verdade. É quebrar esse preconceito, porque muitos pacientes têm o diagnóstico, não tratam por medo do corticoide, por estar usando, e se torna esse paciente crônico. Exatamente. Essa é a ideia, assim, das pessoas perderem esse medo do tratamento correto. Não, que eu acho que você trouxe aqui muitas informações, assim, que com certeza as pessoas não tinham essa ideia. Que asma é uma doença crônica, asma é uma doença que não tem cura, asma não é uma coisa que você teve na infância e nunca mais teve, eu já tive asma na vida. A asma tem que ter o mesmo tratamento de doenças crônicas, se uma vez medicada, tem que continuar a medicação. Existem complicações que são agudas, que podem inclusive levar à morte, uma insuficiência respiratória aguda, né? Se você não consegue, né, enfim, chegar a tempo no hospital, enfim, até mesmo das próprias complicações agudas que uma insuficiência respiratória pode trazer para esse paciente e as complicações crônicas. Eu acho que ficou muito Sim, muito eu acho claro, que falta, assim, a sinceramente, importância. pouca informação sobre Isso que eu asma. ia falar, Eu não sabia? vejo falando. Sabe por que eu acho? Vamos Eu arrumar acho... o mês da asma, tem um mês sobrando aí? Porque todo mês tem mês de alguma Novembro coisa. Azul, tem que arrumar o Sabe o mês. que eu acho? Que é falta de informação, sabia? Porque as pessoas, eu sinto isso que o Diogo, é mais fácil elas falarem que tem bronquite. Sim. Você tem asma? Não, tem bronquite. Asma, Cara, não. É um tem medo que da criar asma, alguma né? coisa aí. Isso A parece falta- um... A falta de informação, às vezes, já começa do diagnóstico, né? Exatamente. E às vezes você recebe o paciente, você tem asma, não. Isso vale para outras doenças também, né? E o paciente já está usando o tratamento. Sim. Né? Mas isso aqui você está usando para tratar o quê? Me prescreveram, é o que eu estou usando. Né? sim. Você vê isso com hipertensão Com também, diabetes né? é diabético. Tem algum outro Não, problema de saúde? não. Usa algum remédio? Losartan, metformina, monte, né? mas não sou diabético. Não, minha pressão está controlada. Com os medicamentos. Então, eu queria voltar ali só um pouquinho na parte da mudança do estilo de vida, até que a gente falou. E a gente falou da alteração da asma no sono, mas a gente falou um pouco mais em relação à parte da obesidade, da apneia do sono. Mas a asma sem obesidade, a asma diretamente ligada, ela tem alteração no sono? Sim, sim. Bom,
de novo, né, a gente entra no tema do corticoide, né? O corticoide, ele é uma substância que impacta no sono, né? Então, sobretudo se a pessoa usa corticoide sistêmico. Agora, especificamente na apneia do sono, o que é a apneia do sono, né? A maior parte das vezes, quando a gente fala de apneia do sono, a gente está falando de um tipo de apneia do sono que é o mais comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Na apneia obstrutiva do sono, acontece na garganta uma coisa que eu chamo efeito canudo do milkshake. Não sei se já teve a experiência de estar chupando um suco que está mais grosso, ou um milkshake que está mais grosso, e você vai... Mas agora que esses canudos de papel aí, né? E o canudo se fecha quando você suga. Isso acontece na garganta de quem tem a apneia do sono. A gente tem... A garganta é uma estrutura que tem músculos, né, na sua composição estrutural. Todos os músculos do corpo eles têm um tônus. Os músculos eles podem estar mais contraídos ou menos contraídos. E quando a gente dorme, o tônus muscular relaxa. Isso de uma forma geral. Se o sono se aprofunda, né, no sono REM, por exemplo, o tônus muscular está ainda mais baixo. E aí a garganta ela é mais colapsável. Ela fecha com mais facilidade. E o que faz ela fechar? Uma pressão negativa. Que nem quando a gente faz o canudinho, né? A gente puxa, a gente precisa fazer um vácuo, né? Uma pressão negativa para o suco, para o milkshake vir. A gente respira fazendo pressão negativa. A gente puxa o ar, expandindo o nosso tórax, que cria uma pressão negativa e isso é o que move o ar a entrar. Se a pessoa tem asma e a resistência da via aérea, a resistência dos brônquios é maior, olha a engenharia aí, né? A física, né? Para vencer essa resistência, a gente precisa fazer uma contração diafragmática, uma pressão negativa mais intensa, para mover o ar contra essa resistência. E essa pressão negativa mais intensa dentro da garganta pode sugar a parede da garganta se ela é colapsável. E a garganta se fecha. E aí, se isso acontece por 10 segundos, né, a gente tem uma apneia. Se isso acontece mais do que 5 vezes a cada hora de sono, está dado o diagnóstico da apneia do sono. A questão da apneia eu investigava muito sobre via aérea superior. Agora você vê, né? Asma total, via aérea inferior. Caramba. Porque as vias aéreas são únicas, né? Exatamente. Sim, a gente divide elas anatomicamente, mas isso é um contínuo, né? Sim. O ar para chegar na via aérea inferior, ele passa pela via aérea superior e essa pressão negativa que eu crio dentro do meu tórax, ela vai se refletir na via aérea superior, é o que vai promover, né, o a quantidade de movimento gente de com ar. asma por aí sem diagnóstico deve ser enorme. Ah, sim. Com certeza. É uma doença Acho que um monte de subdiagnosticada. gente ali só ouvindo esse podcast e já essa se questão diagnosticou aqui. da apneia do sono, né, cara? Assim, Sim. isso destrói a vida do ser humano. É uma doença subdiagnosticada, é uma doença que mesmo quando diagnosticada, como a gente já falou, muitas vezes ela está subtratada, né? Sim. Por essa má percepção que a pessoa tem do seu controle, né? Isso está muito bem estabelecido para o asmático, ele não percebe bem se ele está controlado ou não. Mas tem o outro extremo também, né? Que é o paciente que passa a usar a bombinha dele como um ansiolítico. Ah, legal, falou sobre Ele isso. começa a ficar ali mais nervoso, vai. E muitas vezes ele usa sem ter a Indicação. necessidade. E aí é muito aí da arte da medicina, né? Você saber, cada paciente é um paciente, né? Quem é o meu paciente com asma? E esse paciente que tem um perfil mais ansioso, que eu acho que pode abusar da medicação sem estar precisando, às vezes eu acho que um recurso que a gente pode usar é o tal do PickFlow, que eu já falei dele Sim. aqui, né? Isso Porque é barato, legal. fácil de comprar? Super barato. Compra na Bota farmácia? aí no Mercado Livre. Mercado Livre. Nem sempre você acha na farmácia, mas você bota aí pode nesses e-commerces aí, né? E chega na sua casa rapidinho. Bom, não sei de onde você está, né? Mas Muito nos legal grandes centros, pelo menos, essa né? indicação, né? É um Sim. diagnóstico diferencial na emergência também, porque né? quando você fala de um sintoma que é subjetivo, que é a falta de ar, e sim, muitas vezes um problema de ansiedade pode se manifestar com uma somatização e uma falta de ar, como um sintoma de ansiedade, você ter uma forma objetiva de avaliar o subjetivo ajuda, né? E o que é mais objetivo do que um número, né? Então, se naquela hora a pessoa está lá, faz o PickFlow, quando ela está bem, o PickFlow dela dá 500. Ai, meu Deus do céu, isso aconteceu, deixa eu ver. Ih, 490.
Às vezes já é até o suficiente para ele relaxar da ansiedade dele. Não, a minha respiração tá tudo bem, né? A pessoa não deve usar oxímetro de pulso para isso, né? E agora virou febre, né? Depois do Covid, então todo mundo tem um oxímetro na gavetinha. Eu lembro quando eu constatei isso, né? Que no Covid a gente estava o tempo inteiro, né? Falando no telefone, dando orientação para as pessoas ligavam e você estava tentando ali entender os sintomas. Mas espera aí, você está com febre? Pô, eu não sei, doutor, eu não tenho termômetro em casa, mas minha saturação está 97. Eu, caramba, né? Hoje... Todo mundo tem um oxímetro em casa. Cara, e as pessoas não têm mais termômetro, né? E depois que acabou o termômetro de mercúrio, né? Esses termômetros digitais são menos confiáveis, né? Não, eu não confio em nada. Até o meu esfíngmo do consultório é o de manguito, não é? Eu não confio, eu gosto tudo do manual. Mas aí hoje muita gente tem o oxímetro e o oxímetro não é uma boa ferramenta para monitorar a asma, porque é muito difícil a asma baixar a oxigenação. Se a asma baixou a oxigenação é porque é uma asma muito grave, que está iminente de uma crise que pode ser fatal. Porque a asma, ela afeta a ventilação, a entrada do ar nos pulmões. E normalmente as doenças que afetam o oxigênio, elas afetam não só a entrada de ar, mas também a perfusão, a chegada do sangue, né? Tecnicamente a gente chama isso de distúrbio em relação à perfusão. O sangue tá chegando para partes do pulmão diferentes daquelas que o ar está chegando. Esse desbalanço entre aonde chega o sangue e aonde chega o ar é o que causa, normalmente, a queda de oxigenação. Se é só um problema na chegada do ar, tem que ser muito grave para poder fazer queda de oxigenação. Então, eu tô com falta de ar, mas botei minha saturação, tá 99. Não, isso não é seguro, né? Pode haver falta de ar mesmo com oxigenação normal, que é outra coisa que as pessoas confundem. Você, no telefone, né? Você tá com falta de ar? Minha oxigenação está 99. Peraí, não foi isso que eu perguntei. A falta de ar é um sintoma, é uma coisa subjetiva. O que você está sentindo. Não, eu estou me sentindo abafado, eu estou me sentindo cansado. Devo valorizar. E para a asma, o Peak Flow, sim, é uma boa ferramenta para usar para monitorar nessas horas, assim, e distinguir aí o ansioso daquele que realmente precisa fazer medicação inalatória extra. Várias informações muito importantes, né? Em relação à asma grave, que não necessariamente tem que estar sibilando, e isso é ruim, né? Porque com certeza é uma asma bem ruim, bem grave naquele momento. O Peak Flow, que eu achei muito legal, né? E não deve ser caro. Não, é barato, simples, né? O problema do Peak Flow... E ele pode fazer o tempo inteiro. Pode. Tipo assim, aquele paciente ansioso que eu tô falando. Aquele paciente ansioso que tem que ficar lá fazendo bombinha o tempo inteiro, ele pode ficar usando aquilo ali pra ver. Você calibrar alguma coisa ou não? Não, normalmente não. O problema do Peak Flow é o paciente fazer direito, porque é um exame que depende de um certo esforço, né? O oxímetro você bota ali no dedo, não faz nada, né? O Peak Flow, a pessoa... É que nem a espirometria. Ela é mais simples que a espirometria. É mais fácil de fazer do que a espirometria, mas também requer que a pessoa vá e faça esse esforço. Então, se o sujeito é um sujeito que não faz esforço... deixa eu ver se tá ruim meu Peak Flow. Vai tá péssimo, já tá desesperado. Às vezes a gente vê isso na prática médica, né? Então, tem paciente que eu não indico o Peak Flow porque é um paciente que... eu acho que não vai fazer direito e que não vai ser confiável. Parece o leão de Nárnia. A força do leão. Não é mole, não. E se for sanguíneo, não dá isso, não. Você cansa. E a outra informação super importante é que não é porque você está saturando 99% que você não está com falta de ar, né? Você está com falta de ar? Não. Sim. Eu estou saturando a 99%, né? Ou seja... Acho que uma pergunta que você deve receber. Todo paciente que tem asma... Eu quero tirar esse asmático também. Esse negócio também... Eu quero tirar. Eu quero acabar com esse preconceito da asma. Tem que usar bombinha? É uma pergunta que deve ser meio... Tá. Todo paciente que tem asma, ele deve ter uma prescrição de bombinha, de medicação inalatória, que nem sempre vai precisar ser feito diariamente. Muitas vezes vai ser preciso, mas muitas vezes não. Ele deve ter uma prescrição, ele deve ser orientado no que ele deve usar quando ele tiver sintoma, e aí nessas horas ele tem que ter, se ele não usa corticóide inalado diariamente, na hora do sintoma ele tem que usar corticóide inalado junto com o beta-agonista que ele for usar, seja o formoterol, seja o salbutamol. Mas não precisa ser refém. Não, né? Boa parte dos pacientes eles podem usar só como um SOS. Resgate. Se esse SOS está muito frequente, mais de 2 vezes por semana, ou se ele teve crise, e aí
é prudente que já entre com uma terapia de manutenção todos os dias. Legal. Uma outra coisa, nós falamos sobre exercício físico. Qualquer exercício, qualquer paciente tem asma pode fazer. Tanto de força, tiro, exercício de ponta, tudo. Legal. Essa é uma pergunta que falam, né? A natação, ela é superior às outras modalidades de exercício? Eu né? entrei na natação porque eu era alérgico. Tudo. Eu comecei... Gente, isso que Então, é Eu comecei boa. a fazer. Eu nadei eu fiz 12 anos de natação, porque eu tinha alergia, rinite. Só não cresci em altura, mas eu fiz natação. Não, de uma forma geral, o exercício é muito bem-vindo, né? O exercício, ele propicia um condicionamento cardiorrespiratório muito bom. Eu não acho que natação seja o melhor, né? A respiração da natação ela é antifisiológica, a gente respira pela boca. É verdade. Né? A gente, muitas vezes, tem a Cloro questão do pra cloro, caramba. que pode ser um irritante potencial, mas o condicionamento cardiorrespiratório que a natação promove, muscular, é tão bom que isso não tem supera impacto, né? esse problema da respiração bucal ali, né? Mas, em geral, o exercício físico é bem-vindo, sim, né? Houve um tempo que tinha um exercício que eu tinha mais implicação, que eu implicava mais, que era o judô. Mas acho que as academias mudaram também, né? Eu lembro quando eu tinha abafado. 6 anos, eu fazia judô, era num subsolo. Isso. Os tatames ficavam empilhados Cheio de num mofo. cantinho, cheio de mofo. Aqueles tatames com mofo eram distribuídos no chão e você jogava corpos no chão, faziam pá, aquela poeira levantar num ambiente fechado, sem janela. Senhor. Isso era o lugar onde eu fazia judô quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, assim, Você judô né? com o Thiago? Com o Thiaguinho, não? Não fiz judô com ele. Manda um abraço aqui pro Thiago Luiz aí, se você estiver assistindo a gente. Vai assistir, nosso amigo. Pô, quisera eu ter tido a oportunidade de ter tido com ele, né? Mas hoje você vai ver, não é a realidade das academias hoje, né? Normalmente é um tatame limpo, usa muito aquele tatame fixo, você consegue passar um pano, limpar, ambiente mais aberto, mais ventilado, né? Mas aqui onde eu atuo no Rio de Janeiro, eu gosto muito da ideia de fazer o exercício na praia, né? Eu acho que o exercício na praia é um ambiente tão ventilado, tão aberto. O surf, eu acho, por exemplo, muito superior à natação por conta disso, né? Vai estar tendo esse condicionamento, você tá num ambiente que maravilha, viu? aerado, ambiente muito bem ventilado, né? Sem ácaros, né? O sol ali batendo, né? Mas qualquer exercício é bom, né? E acho que quando eu falo de exercício físico, eu falo muito aquilo que o meu paciente gosta de fazer, né? É isso, não tem Porque jeito. se eu falo natação e ele detesta a Não tem natação, como, ele né? não Tem vai como, fazer. Exatamente. Então, o melhor exercício é aquele que é feito, né? Então, tem que levar em consideração a preferência pessoal da pessoa ali, né? Pra estar sabendo o que prescrever. E o paciente atleta de ponta que tem que fazer exame de doping? Como é que é? Se ele tem uma crise 2 semanas antes, cai essas questões, o Berotec, entra no Eles doping? entram no doping, você vai fazer um laudo dizendo que o paciente tem uma condição que exige que ele use aquilo. Ele não está usando para burlar a competição, a fazer uma broncoagitação. Caramba. Ele tem uma indicação médica de fazer. Mas entra como doping ali. Sim. Em relação ao frio, tem relação o frio com as crises? Temperatura? Tem relação, né? A gente vê isso em estudos epidemiológicos, né? Que tanto as infecções virais, né? Quanto as crises asmáticas, elas aumentam nessas épocas de baixa temperatura. O motivo disso não é muito claro, nem para as infecções virais, né? Porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Mas a gente sabe que a infecção viral, ela é um gatilho frequente de crise asmática, né? Você viu isso na pandemia, né? Sim. Enquanto a gente estava enclausurado, muita gente... Olha, fiquei aqui um ano sem ter crise, né? Porque ficou ali na bolha mesmo, sem ter contato com ninguém, com nada. Então, assim como essas infecções virais aumentam em incidência durante essas épocas mais frias, pode ter mais crise asmática, sim. E você falou agora, só até mesmo como curiosidade, eu não sei se eu tenho visto isso de uma forma enviesada, mas a quantidade de infecção respiratória em crianças de diferentes idades, por exemplo, alguns vírus que não eram tão comuns em crianças mais velhas. A gente tem visto muito agora, né? Isso pós-pandemia. Você como pneumologista, né? Você tem visto isso ou uma coisa mais enviesada? Porque eu acho que tem um viés que hoje a gente dá diagnóstico. Eu também parei pra pensar até por ali esse os anos lado. 90... Eram as tais viroses, né? Que o pessoal E hoje detestava a gente quando tem nomes de recebia todas elas, né? esse diagnóstico de virose, né? Hoje, com essas técnicas de PCR ficando cada vez mais disponíveis, você dá nome aos bois, né? Sim. Continua sendo uma virose, mas olha, eu identifiquei aqui o vírus sincicial respiratório, eu identifiquei o influenza A, eu identifiquei Covid.
Eu identifiquei influenza B. Sim. E se você não faz o teste diagnóstico, você sempre fica naquele diagnóstico presuntivo, né? E às vezes você falha no diagnóstico. Verdade, eu tinha parado pra pensar nisso também. Eu não sabia se era mais uma... Se a gente realmente estava dando nome aos bois ou se realmente cresceu muito pós-Covid, assim, sabe? Mas também teve muita infecção. Tem também. A gente sabe que ao longo do tempo, alguns agentes infecciosos aparecem, somem, né? Eu lembro, na época da Copa do Mundo aqui do Brasil, né? Que estava tendo a Zika, né? Tinha até uma história lá de uma goleira que falou, não pode ter Copa do Mundo lá, porque é o caso da Zika, né? Passaram os anos e sumiu o Zika. Sumiu o Zika, né? Ninguém mais fala sobre isso. A gente ficou muitos anos, aí era raro ter coqueluche. Agora, no ano de 2024, foi um ano que apareceu muita coqueluche. Verdade. Sarampo, a gente ficou muito tempo sem ver sarampo, né? Já antes da pandemia já voltou a aparecer sarampo, né? Acontece cobertura vacinal que está diminuindo. Não sei, são muitos elementos aí que podem estar relacionados a emergir e sumir alguns agentes infecciosos específicos. Globalização também, né? Exatamente. Sim. Outros povos. Fala um pouquinho da coordenação lá da Faculdade Mar Atlântico. Você está na coordenação de pneumologia lá. Como é que tá? Sim. Olha, está sendo uma experiência muito legal, né? Porque o modelo de aula é um modelo diferente do modelo mais tradicional, né? A gente coloca muita ênfase em fisiopatologia, que isso é um tema importante de ser falado, né? Acho que ao longo aí da história da filosofia, né? Não vou colocar nem tanto da medicina, acho que da filosofia mesmo, você tem épocas aí, né, que prevalecia a filosofia baseada na razão, né? Descartes, né? Penso, logo existo, em que o raciocínio seria a base de se chegar à verdade. Em outras épocas da filosofia, você tem os empiristas, né? Não, o meu raciocínio ele é falho. Para eu chegar na verdade, eu preciso de uma metodologia que seja empírica, eu preciso de um experimento que me mostre como as coisas são. E hoje se fala tanto de medicina baseada em evidências, né, sem desmerecer a medicina baseada em evidências, que eu acho que para o aluno há um risco de esquecer um pouco a fisiopatologia, né? Já não faz mais tanto sentido eu pensar no que está acontecendo do ponto de vista fisiopatológico para eu entender o meu paciente e assim melhor tratá-lo. O que eu tenho que saber é que 2.000 pacientes usaram o medicamento A, 2.000 usaram o medicamento B e o medicamento A foi melhor. Sim. E segue o jogo. Isso é um empirismo, né, puro, né? Eu não sou contra a medicina baseada em evidências, mas eu acho que as evidências que a gente toma a partir do empirismo devem ser usadas no nosso raciocínio para a gente melhorar o nosso raciocínio fisiopatológico e unir essas duas realidades que juntas a gente chega de uma forma mais precisa à verdade. E aí, quando lá na Mar Atlântico a gente coloca essa ênfase em fisiopatologia, é uma forma de a gente tentar resgatar isso que está um pouco fora de moda hoje em dia. A gente usa muito o recurso da animação gráfica para isso, né? Para tentar mostrar a fisiopatologia, né? Tem um time muito bom de animadores, né? E usar uma ferramenta também que a gente chama de edutainment, né? Que é a misturar elementos de educação com elementos de entretenimento, né? Para que aprender seja prazeroso. Então se usa muito cinema, né? Os casos clínicos muitas vezes são filmados, né, com atores reais. A gente fechou o túnel da Covanca para gravar uma cena lá. O Anderson virou um cineasta, né? Pois E isso tudo une esse emotivo, né? Trabalhar as emoções do aluno para que o aprendizado ele fique mais preso ao conteúdo e a absorção do conteúdo ensinado seja mais efetiva, né? Se ele tem essa carga emotiva junto, né? Que às vezes isso prende mais do que ele pegar um grade de anatomia e ficar lendo aquilo ali, né? Sem desmerecer a qualidade do grade de anatomia, né? Mas que esses elementos emotivos são uma ferramenta muito poderosa no aprendizado e a Mar Atlântico. Vocês são quantos professores lá na Pneumo? Né? Na Pneumo estamos com 13 professores. 13? Mas isso ainda muda, né, ao longo do tempo, porque existem os professores que fazem as aulas de forma mais regulares, mas tem professores que vieram especificamente para dar uma aula, que são pessoas que são expertises naquele tema,
da pneumologia que foram chamadas para dar aquela aula, né? Então, atualmente a gente terminou de gravar o bloco de doenças infecciosas respiratórias, estamos entrando nas doenças obstrutivas. Conforme a gente for avançando, vão ter outros que vão ser chamados, né, para entrar em outras áreas da pneumologia, no sono, nas doenças intersticiais, na oncologia, né? A pneumologia ela tem todas essas sub-áreas, né? E você tem subespecialistas, né? Subespecialistas em infecções respiratórias, né? Em tuberculose, né? Pessoas da pneumologia que são subespecializados na tuberculose, ou na fibrose pulmonar, nas doenças intersticiais, ou na oncopneumologia, pneumologia é gigante. ou no sono, ou na terapia intensiva. É muito legal, né? Porque a formação médica está mudando, né? E, assim, essa visão antiga, né? De nós médicos antigos, eu até brinco, né? A gente pode se classificar antigo aí, né? Eu sou. Eu tô entregando logo a ideia. Não, mas é porque hoje em dia tá uma formação, muita faculdade, né? Só que na Barra da Tijuca já tem 3 faculdades de medicina, né? Aonde tem tanto professor assim para ensinar. Então, essa formação tá vindo diferente. Eu sou da época da residência, eu sou anestesiologista, né? Então, todos nós aqui fizemos residência médica. Eu não sei mais se médico hoje em dia faz residência, porque opta pela pós. Não tô dizendo que também a pós é excelente, mas é isso que eu tô falando. Estão mudando os parâmetros de formação. Sim. Agora, tem pós e pós, né? Sim. Então, vocês são de um instituto, do Ítalo, de uma super formação. Cara, só tem fenômeno. Cada cadeira é só médico muito bom. Né? Então, ter essa visão, né? Porque Não, é uma visão lá na do frente. resgate da medicina. Que Porque a gente acompanha lá. É o que você falou. Você pega um paciente, um recém-formado hoje em dia, ele não sabe examinar um paciente. Pula, né? E, gente, né? A gente tem tanta coisa que às vezes vai passar na tua anamnese, vai passar no laboratório ali, você pega ali no exame físico, Sim. cara. E o mesmo acho que pode ser dito em relação ao exame complementar, né? Na pneumologia, você pode ver, às vezes, uma tendência a pular o raio-x e partir direto para a tomografia. Exatamente. O raio-x fala tanto, né? Então, você ir no básico, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a anamnese é o principal, né? Tá ali, acho mais do que o exame físico, né? A anamnese bem feita já é... Não vou dizer nem meio caminho andado, 90% do caminho andado. Né? É verdade. E aí o bom exame físico, se necessário os exames complementares, né? Radiografia, se você realmente precisa de um exame que tem uma carga de exposição à radiação muito maior que a tomografia, né? Também não vai se privar de usar. A pneuma é tão legal. Eu estou falando, a medicina avançou tanta coisa, a gente está falando de raio-x. Exatamente. Para você ver, Qual a segurografia escritora? Ninguém faz mais isso. Entende? Mas, cara, a pneuma é tão clínico, funciona. mas é isso. Mas eu acho tão bonito, tão clássico, tão clínico ali. Sim. Cara, a gente não precisa nem falar de exame. A gente pode falar só de ouvir o paciente. Só de você ouvir o paciente, ele já vai te dizer praticamente um monte de coisa que você vai fechar o diagnóstico dele ali. Me vem na cabeça a época de rodando na enfermaria de pneu, paciente com tórax, assim, batimento digital e não sei o que. Você olhava assim, aquelas coisas clássicas de prova. Caramba, né? Lindo. Legal, muito legal. E aqui é muito legal você trazer isso porque é algo de confiança, né? De médicos muito bons, então acadêmicos que nos seguem, que estão acabando de formar. Tem uma formação de confiança, são os médicos da faculdade, né? Mar Atlântico. E o pessoal que ficou na dúvida, quiser conversar com você, você abre caixinha no teu Instagram, passa pra gente teu Instagram. Tá bom. Vamos lá. O @azambujapneumo. Tá aqui, pessoal, aqui, ó, Azambuja Pneumo. Fala do podcast. E você tem um podcast também, não é? Sim. Eu, nessa gestão agora 2024-2025, eu faço parte da diretoria da SOPTERG, que é a Sociedade de Pneumologia e Fisiologia aqui do estado do Rio de Janeiro. E isso era um desejo do nosso presidente, o Carlos Leonardo Pessoa, de ter esse podcast. Ele não sabia muito bem como viabilizar isso. A nossa sociedade, eu estou lá como tesoureiro, né? E os nossos recursos são limitados, né? E a gente conseguiu fazer de uma forma baratinha, que a gente grava lá na nossa sede mesmo, com bons equipamentos, mas que não são caros. E todo dia 2, né, a gente coloca um episódio novo. A gente começou no dia 2, porque o dia 2 de junho é o dia do pneumologista. Foi o dia que a gente lançou o nosso primeiro episódio. Já tem 8 episódios no ar. Coincidentemente, aí com o tema nosso hoje, esses 8 abordaram a asma. Né? Os primeiros episódios eles foram voltados tanto para o público médico como para o público leigo. Nos últimos, a gente já falou muito especificamente do tratamento, né? De tentar ajudar o estudante de medicina, o médico não especialista, ou mesmo especialista que queira ali uma reciclagem, a falar do tratamento da asma.
Então, a gente já teve 4 aulas aí falando de tratamento de asma. No próximo dia 2 de fevereiro vamos ter uma última aula de asma na emergência. E depois a gente vai começar a falar de outros temas da pneumologia, né? O próximo vai ser a DPOC, mas a ideia é que todo mês a gente tem um episódio abordando algum episódio. Deixar o convite aqui, o Leonardo, né? Carlos Leonardo Pessoa, né? Que tá lá comigo. Convidá-lo aqui, né? Presidente da sociedade, para começar a falar um pouco mais de pneu. A gente precisa divulgar a sociedade. Sem dúvida. Muito bom. Dúvida. E aí você abre caixinha no teu Instagram? Abro caixinha no Instagram. Ficar na dúvida, quiser ir lá conversar com você, quiser marcar consulta, como é que faz? Eu atendo no Rio de Janeiro, mas atendo também consultas online, né? O telefone para marcar é DDD 21 3217 9270. Tá, não tem um linkzinho lá no seu Instagram? Tem um linkzinho no meu Instagram. Também é só entrar no Instagram. Também tem um linkzinho ali para falar. Muito obrigada, doutor Renata Zambuja, muito bom. Foi uma aula de asma. Acho que a gente teve um monte de coisa aqui, né? Nem faço. Dava pra ficar um dia inteiro falando. Não, é engraçado, e olha né? Que eu sou cirurgião, que é o que a gente tá querendo trazer. É o que a gente tá querendo trazer aqui, alguns temas assim específicos. Hoje foi asma, né? Um grande pneumologista que poderia falar sobre várias outras coisas. Mas é um assunto clássico, um assunto pouco até... É clássico, mas é pouco diagnosticado, né? Pouco falado. Né, a quantidade de gente que, obviamente, hoje chegou e pensou assim, meu Deus do céu, acho que eu posso ter essa doença, né? E falando várias coisas, você deu uma aula aqui de várias coisas que as pessoas têm que se atentar mesmo, de fato, né? Vários mitos também. Acho que foi uma aula muito clara. Acho que outra coisa importante também falar aqui é uma especialidade maravilhosa, que tem poucos, né? Tem, né? A sociedade é pequena de pneumologista, né? Sim. Acho que divulgar uma especialidade maravilhosa, gigante, o que você faz. Você faz exame, tem a broncoscopia, passa visitas. A espirometria. Precisa ter mais pneumologistas, né? Houve um vácuo. Era mais comum antigamente, né? Até por conta do link com a tuberculose. Então já houve um tempo que a tuberculose era mais chamativa para os médicos, né? Muitos médicos buscavam a tuberculose e buscavam a pneumologia até por essa interface com a tuberculose. E houve uma época aí com vácuo mesmo, né? De pouca procura, né? Dos serviços de residência médica, e recentemente isso está mudando um pouco. Né? Não sei se por conta da pandemia, né? Mais e mais gente está se interessando pela pneumologia, mas também, eu acho que é uma especialidade maravilhosa. Por conta disso que eu já falei, né? Dá para fazer várias coisas, tem interfaces com outras áreas, com infectologia, com oncologia. Pneumologia tem que estudar, tem que saber muita clínica também. É muito bom, gente. Parabéns. Ótimo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Para mim foi ótimo, porque eu acho que a informação tem que ser divulgada mesmo, né? Muito do que a gente fez aqui é capacitar as pessoas a cuidarem melhor da saúde, né? E com isso serem mais plenas, né? Diminuírem os seus riscos e viverem uma vida melhor. É porque o que eu falo aqui é uma via que chega muita gente. Então, não necessariamente a pessoa, às vezes, vai conseguir chegar numa consulta com você. Mas essa informação chegou a lugares que a gente nem imagina. Né? E de pessoas que precisavam ouvir sobre isso, né? Com certeza absoluta, teve gente ali que se tocou de um monte de coisa. Então, essa informação alcança muita gente. E a ideia aqui é passar a informação com segurança. Né? Que a gente chama aqui são pessoas que a gente tem total confiança. Altamente qualificados. Para tratar alguém da nossa família. Valores. Exatamente. Então, quando começou o podcast, você foi um dos primeiros nomes. Eu falei, cara, vamos chamar. Aí acabou que vendo muita gente. Mas deu certo, né? Verdade. Foi o primeiro de 2025. É uma honra para mim. Primeiro pneumologista. E o primeiro pneumologista. Gostei, porque é só ginecologista, meu filho. Toda semana acho que tem um gineco. Aí eu já falei, calma, chega. Calma aí. Vamos dar uma pulada de ginecologista. Pneumologia dá pra fazer todo mês. Não é? Cada patologia. Não, exatamente. É por isso que eu tô falando. Vamos dividir por temas assim. Vocês gostaram? Hoje a gente trouxe asma, ficou bem legal, bem enxuto, muita informação. Estamos pensando aqui, algumas mudançazinhas. Dá pra fazer uns de pneumonia, uns de tuberculose, exatamente. uns de cigarro. Eu acho que fica bem legal dessa forma, né? Viu? Pessoal, quem gostou, encaminha, né? Porque, assim, riquíssimas essas informações. Após que vocês gostaram muito, comecem a encaminhar, né? Faz seus comentários aqui também, deixa sua curtida, né? Deixa um likezinho pra gente, que isso é super importante. Deixa seus comentários, que daqui a pouquinho a gente vai ler. E vamos aos avisos paroquiais. Lojas Ânima, somente online, hein, gente? Olha aqui, hoje a Bíblia Sagrada de Ave Maria, pra dar presente, olha que bonito. E a trilogia Santos Anjos, do Rafael Brito. Ó, que maravilha. Ótimo com presente. Aqui o... Não, tá aqui. Calma aí, não pega esse não. Esse aqui, ó. Livro de Fátima, presente, autografado. Não precisa o DVD. Deixa eu ver se eu lembro o DVD. Então, calma aí. Alô, produção? Produção, livro. Eu vou até abrir aqui, calma aí.
Vou até abrir aqui. Olha só. Ah, eu tenho bonito. esse. Você tem, né? Eu tenho. Aham. Ó, Bonito. Segredo dos Anjos. O podcast dele todo mundo adorou. É, né? todo mundo. A gente encontrou com ele aqui E hoje. esse aqui é uma lembrança. Esse aqui é pra Opa! você. Aí, uma lembrança. Obrigado. Bertado e Kenner pra você. Tá É. uma fada aí. Pô. Obrigado, Bertaldo e Kenner. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, você que está aí assistindo, clica, se inscreva no canal do YouTube. Isso é super importante pra gente, tá bom? Deixe sua curtida, faça seus comentários. Também nos acompanhe em todas as nossas outras redes. Instagram, Deezer, Spotify, Amazon Prime. Tô esquecendo de algum? Deezer. Deezer, já YouTube. falei. Ou seja, vocês podem nos ouvir, assistir. Não tem desculpa, Olha tá? que maravilha aqui, ó. Vem aqui, acabei de me confessar, tá vendo? É Aqui, isso. ó. E pode vir aqui Confissão. no tem confissão Confissão todo dia. diária, aqui no gente. Vamos lá. Santuário. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Você que tá aqui com a gente, se inscreva, tá bom? Isso é super importante pra gente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até Obrigado. a próxima quarta. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.